fica cada vez mais perturbado, sem saber quem é e o que deve fazer. No momento de clímax do filme, o espírito de Mufasa revela-se a Simba numa visão e lembra a ele o ciclo da vida e sua identidade real. Simba descobre também que em sua ausência, ouviu Scar assumir o trono e governava mal o reino, que agora sofria muito com desarmonia e fome. Simba finalmente compreende quem ele é e o que deveria fazer. Retorna ao reino dos leões, mata o tio, torna-se rei e restabelece a harmonia e a prosperidade. O filme termina com um orgulhoso Simba apresentando seu herdeiro recém-nascido aos animais reunidos, garantindo a continuidade do grande ciclo da vida. O ciclo da vida apresenta o drama cósmico como uma narrativa circular, pois tudo que Simba e Arjuna sabem é que leões comem antílopes e guerreiros, lutam em batalhas durante incontáveis éons e continuarão a fazer isso para sempre. Essa eterna repetição empresta poder à narrativa, sugerindo que esse é o curso natural das coisas e que se Arjuna abandonar o combate ou se Simba recusar-se a ser rei, estarão se rebelando contra as próprias leis da natureza. Se eu acredito em alguma versão da narrativa do ciclo da vida, isso quer dizer que tenho uma identidade fixa e verdadeira que determina meus deveres. Por muitos anos posso duvidar dessa identidade ou ignorá-la, mas um dia, em algum grande momento, ela será revelada e compreenderei meu papel no drama cósmico e, mesmo que eu possa subsequentemente deparar com muitas provações e atribulações, estarei livre de dúvidas e de desespero. Outras religiões e ideologias acreditam num drama cósmico linear que tem um início que o define, um meio não muito longo e um final definitivo. Por exemplo, a narrativa muçulmana diz que no começo Alá criou o universo inteiro e estabeleceu suas leis. Depois revelou essas leis aos humanos no Corão. Infelizmente, pessoas ignorantes e malvadas rebelaram-se contra Alá e tentaram destruir e ocultar essas leis, e cabe aos muçulmanos virtuosos e leais mantê-las e disseminar seu conhecimento. No dia do julgamento, Alá avaliará a conduta de cada indivíduo, recompensando os justos com a felicidade eterna no paraíso e lançando os maus nos poços ardentes do inferno. Essa grande narrativa implica que meu papel pequeno, porém importante, na vida é seguir os mandamentos de Alá, disseminar o conhecimento de suas leis e assegurar que se obedeça às suas vontades. Se acreditar na narrativa muçulmana, encontrarei significado em rezar 5 vezes por dia, doar dinheiro para a construção de uma nova mesquita e lutar contra apóstatas e infiéis. Até mesmo as atividades mais mundanas, lavar as mãos, beber vinho, fazer sexo, ficam imbuídas de significado cósmico. O nacionalismo também sustenta uma narrativa linear. A história sionista começa com as aventuras e realizações do povo judeu, relata 2000 anos de exílio e perseguição, atinge um clímax com o Holocausto e o estabelecimento do Estado de Israel e anseia pelo dia em que Israel usufruirá de paz e prosperidade e se tornará um farol moral e espiritual para o mundo inteiro. Se eu acredito na narrativa sionista, concluo que minha missão na vida é promover os interesses da nação judaica protegendo a pureza da língua hebraica, lutando para recuperar território judeu ou talvez tendo e criando uma nova geração de filhos israelenses leais. Nesse caso, até mesmo empreendimentos prosaicos são infundidos de significado. No dia da independência, as crianças entoam juntas na escola uma canção popular hebraica que louva toda ação feita em benefício da pátria. Uma criança canta: construí uma casa na terra de Israel, outra. Plantei uma árvore na terra de Israel, uma terceira entra com. Escrevi um poema na terra de Israel, até que finalmente se juntam todas em coro cantando. E assim temos uma casa, e uma árvore, e um poema, e o que mais você queira acrescentar na terra de Israel. O comunismo conta uma narrativa análoga, mas ressaltando classe e não etnicidade. O manifesto do Partido Comunista começa proclamando que, até hoje, a história de toda a sociedade é a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos sempre estiveram em oposição, travando luta ininterrupta, ora velada, ora aberta, uma luta que sempre terminou, ou com a reconfiguração revolucionária de toda a sociedade, ou com o caso conjunto das classes em luta. O manifesto em seguida explica que nos tempos modernos, toda a sociedade se divide mais e mais em 2 grandes campos inimigos, em 2 classes frontalmente opostas, a burguesia e o proletariado. 2. Sua luta vai terminar com a vitória do proletariado, que sinalizará o fim da história, e o estabelecimento do paraíso comunista na Terra, no qual ninguém será dono de nada, e todos serão totalmente livres e felizes. Se acreditar na narrativa comunista, concluirei que a missão de minha vida é acelerar a revolução global escrevendo panfletos inflamados, organizando greves e manifestações, ou talvez assassinando capitalistas gananciosos, e lutando contra seus lacaios. A narrativa empresta significado até aos menores gestos, como boicote a uma marca que explora operários têxteis em Bangladesh, ou discutir com o porco capitalista do meu sogro na ceia de Natal. Ao contemplar a quantidade de narrativas que buscam definir minha verdadeira identidade e dar sentido a minhas ações, é impressionante constatar que sua escala tem pouca importância. Algumas narrativas, como a do ciclo da vida de Simba, parecem estender-se até a eternidade. É somente contra o pano de fundo do universo inteiro que posso saber quem sou. Outras narrativas, como a maioria dos mitos nacionalistas e tribais, são minúsculas, em comparação. O sionismo consagra as aventuras de cerca de 0,2% do gênero humano em 0,005% da superfície da Terra, durante uma pequeníssima fração da duração do tempo. A narrativa sionista não chega a atribuir qualquer significado aos impérios chineses, às tribos da Nova Guiné e à galáxia Andrômeda, bem como aos incontáveis éons que se passaram antes da existência de Moisés, Abraão e da evolução dos macacos. Essa miopia pode ter sérias repercussões. Por exemplo, um dos maiores obstáculos para qualquer tratado de paz entre israelenses e palestinos é que os israelenses não querem dividir a cidade de Jerusalém. Alegam que a cidade é a capital eterna do povo judeu e certamente não se pode contemporizar com uma coisa que é eterna. 3. O que são os poucos mortos comparados com a eternidade? Isso é com certeza um contrassenso. Eternidade quer dizer no mínimo 13,8 bilhões de anos, a idade atual do universo. O planeta Terra foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos e os humanos existem há pelo menos 2 milhões de anos. Em contraste, a cidade de Jerusalém só foi estabelecida 5.000 anos atrás, e o povo judeu tem no máximo 3.000 anos de existência. Isso dificilmente se qualifica como eternidade. Quanto ao futuro, a física nos diz que o planeta Terra será absorvido por um Sol em expansão dentro de cerca de 7,5 bilhões de anos, 4 e que nosso universo continuará a existir por pelo menos mais 13 bilhões de anos. Será que alguém acredita seriamente que o povo judeu, o Estado de Israel ou a cidade de Jerusalém ainda existirão dentro de 13.000 anos, que dirá 13?
Bilhões de anos? Olhando para o futuro, o sionismo tem um horizonte que não passa de alguns séculos, mas é suficiente para exaurir a imaginação da maioria dos israelenses e de algum modo ser qualificado como eternidade. E há pessoas dispostas a fazer em benefício da cidade eterna sacrifícios que provavelmente se recusariam a fazer por um efêmero conjunto de casas. Quando adolescente em Israel, eu também fui cativado no início pela promessa nacionalista de me tornar parte de algo maior que eu mesmo. Queria acreditar que se dedicasse minha vida à nação, viveria para sempre ali, mas não conseguia atinar com o que significava viver para sempre na nação. Essa expressão soava muito profunda, mas o que significava de fato? Lembro-me de uma cerimônia no Dia da Memória israelense, quando eu tinha cerca de 13 ou 14 anos. Enquanto nos Estados Unidos, o Dia da Memória é marcado principalmente por grandes promoções nas lojas, em Israel é um evento solene e importante. Nesse dia as escolas realizam cerimônias em memória dos soldados que caíram nas muitas guerras de Israel. As crianças vestem-se de branco, recitam poemas, entoam canções, depositam grinaldas e agitam bandeiras. Lá estava eu, vestido de branco na cerimônia de nossa escola, e, entre acenos de bandeiras e recitação de poemas, eu naturalmente pensava comigo mesmo que quando crescesse ia querer ser também um soldado caído. Afinal, se eu fosse um heróico soldado que sacrificou sua vida por Israel, eu teria todas essas crianças recitando poemas e agitando bandeiras em minha homenagem. Mas depois pensei, espere um instante. Se eu estiver morto, como vou saber que essas crianças estavam realmente recitando poemas em minha homenagem? Tentei então imaginar-me morto, e imaginei-me estendido sob alguma lápide branca num bem cuidado cemitério militar, ouvindo poemas que vinham de cima, acima do solo. Mas então pensei, se estou morto não poderei ouvir os poemas, porque não terei orelhas, e não terei cérebro, e não poderei ouvir, ou sentir nada. Então para que isso? Pior ainda, na época em que tinha 13 anos eu sabia que o universo tinha alguns bilhões de anos de idade, e provavelmente continuaria a existir. Por mais bilhões de anos. Seria realista eu esperar que Israel existisse por tanto tempo? Será que crianças homo sapiens vestidas de branco ainda vão recitar poemas em minha homenagem daqui a 200 milhões de anos? Havia algo duvidoso em toda essa história. Se você por acaso é palestino, não seja presunçoso. É igualmente improvável que haja palestinos dentro de 200 milhões de anos. Na verdade, provavelmente tampouco haverá qualquer mamífero. Outros movimentos nacionais têm a mesma estreiteza de mente e visão. O nacionalismo serve pouco se importa com os eventos na era jurássica, enquanto os nacionalistas coreanos acreditam que uma pequena península na costa oriental da Ásia é a única parte do cosmos que realmente interessa no grande esquema das coisas. É claro que, nem mesmo Simba, com toda sua devoção ao perene ciclo da vida, contempla o fato de que leões, antílopes e capim não são realmente eternos. Simba não leva em conta o que era o universo antes da evolução dos mamíferos, nem qual será o destino de sua amada savana africana, depois que os humanos matarem todos os leões e cobrirem todas as campinas com asfalto e concreto. Isso tornará a vida de Simba totalmente sem significado. Toda a narrativa é incompleta. Assim, para poder construir uma identidade viável para mim mesmo e emprestar sentido à minha vida, na realidade eu não preciso de uma narrativa completa desprovida de pontos cegos e contradições internas. Para dar sentido à minha vida, uma narrativa precisa satisfazer apenas duas condições. Primeiro, tem de dar a mim algum papel a desempenhar. Não é provável que um membro de uma tribo na Nova Guiné acredite no sionismo ou no nacionalismo sérvio, porque essas narrativas não têm nada a ver com a Nova Guiné e seu povo. Assim como estrelas do cinema, os humanos só gostam dos roteiros que reservam papéis importantes para eles. Segundo, uma boa narrativa, embora não precise se estender até o infinito, tem de se estender além de meus horizontes. A narrativa me provê de uma identidade e dá sentido à minha vida ao me incorporar a algo maior do que eu mesmo. Mas sempre existe um perigo de que eu comece a me perguntar o que dá sentido a esse algo maior. Se o sentido de minha vida for ajudar o proletariado ou a nação polonesa, o que exatamente dá significado ao proletariado ou à nação polonesa? Tem a história de um homem que afirmava que o mundo se mantém no lugar porque repousa nas costas de um enorme elefante. Quando lhe perguntaram sobre em que se apoiava o elefante, ele respondeu que nas costas de uma grande tartaruga. E a tartaruga? Nas costas de uma tartaruga maior ainda. E essa tartaruga maior? O homem perdeu a paciência e disse: não se preocupem com isso. Daí em diante é tudo tartaruga. A maioria das histórias bem-sucedidas não se fecha. Nunca precisam explicar de onde afinal vem o sentido, por serem tão boas em captar a atenção das pessoas e mantê-las numa zona de segurança. Assim, ao explicar que o mundo repousa nas costas de um grande elefante, você deve antecipar-se a quaisquer perguntas mais difíceis descrevendo com grande detalhe que quando as gigantescas orelhas do elefante se agitam elas provocam furacões e quando o elefante treme de raiva terremotos sacodem a superfície da terra. Se você tecer uma narrativa boa bastante, não ocorrerá a ninguém perguntar sobre o que o elefante se apoia. Da mesma forma, o nacionalismo encanta-nos com histórias de heroísmo, nos leva às lágrimas relatando catástrofes do passado e desencadeia nossa fúria detendo-se nas injustiças que nossa nação sofreu. Ficamos tão absorvidos nessa epopeia nacional que começamos a avaliar tudo o que acontece no mundo pelo impacto que causa em nossa nação e dificilmente nos ocorre perguntar o que faz nossa nação ser tão importante. Para começar, quando você acredita numa determinada história, você se interessa por seus mínimos detalhes, ficando cego a tudo o que esteja fora desse escopo. Comunistas devotados podem passar incontáveis horas debatendo se é permitido fazer uma aliança com social-democratas nos estágios iniciais de uma revolução, mas raramente param para pensar sobre o lugar do proletariado na evolução da vida mamífera no planeta Terra ou na disseminação de vida orgânica pelo cosmos. Uma conversa fiada dessas é considerada desperdício de fôlego revolucionário. Embora algumas narrativas se deem ao trabalho de abranger a todo o espaço e o tempo, a capacidade de controlar a atenção permite que muitas outras narrativas de sucesso se mantenham num escopo muito mais modesto. Uma lei crucial da arte de contar histórias é que, contanto que a ela consiga estender-se além do horizonte de sua audiência, seu escopo total importa pouco. As pessoas podem manifestar o mesmo fanatismo mortífero por uma nação de 1000 anos, que manifestam por um Deus de 1 bilhão de anos. As pessoas não são boas com números grandes. Na maioria dos casos, é preciso muito pouco para exaurir nossa imaginação. Considerando tudo o que sabemos sobre o universo, parece impossível a qualquer pessoa mentalmente sã acreditar que a verdade definitiva sobre o universo e a existência humana é a narrativa do nacionalismo israelense, alemão ou russo, na verdade, do nacionalismo em geral. Uma narrativa que ignora quase a totalidade do tempo e do espaço, o Big Bang, a física quântica e a evolução da vida, é no máximo uma minúscula parte da verdade. Mas as pessoas de algum modo conseguem não enxergar além disso.
Na verdade, bilhões de pessoas ao longo da história acreditaram que, para que suas vidas tenham sentido, elas nem mesmo precisam estar absorvidas numa nação ou num grande movimento ideológico. Basta que deixem alguma coisa após sua passagem, assegurando-se com isso que suas histórias pessoais continuem após a morte. Essa alguma coisa que eu deixo após minha passagem é minha alma ou minha essência pessoal. Se eu vou renascer num novo corpo após a morte de meu corpo atual, então a morte não é o fim. É meramente o espaço entre dois capítulos, e o enredo que começa num capítulo vai continuar no próximo. Muitas pessoas têm ao menos uma vaga fé nessa teoria, mesmo que não a baseiem em alguma teologia específica. Elas não precisam de um dogma elaborado, só precisam de um sentimento reconfortante de que sua narrativa continua além do horizonte da morte. Essa teoria da vida, como uma epopeia que nunca termina, é extremamente atraente e comum, mas padece de dois problemas principais. Primeiro, ao estender minha história pessoal, eu não estou tornando-a de fato mais significativa, apenas mais longa. Na verdade, as duas grandes religiões, que abraçam a ideia do ciclo interminável de nascimento e morte, o hinduísmo e o budismo, compartilham o horror pela futilidade de tudo. Milhões e milhões de vezes eu aprendo a andar, cresço, brigo com minha sogra, fico doente, morro, e depois faço tudo de novo. Qual é o sentido disso? Se eu acumulasse todas as lágrimas derramadas em minhas vidas anteriores, elas preencheriam o Oceano Pacífico. Se eu juntasse todos os dentes e cabelos que perdi, formaria uma montanha mais alta que os Himalaias. E o que ganho com isso? Não é de admirar que os sábios hindus e budistas tenham concentrado grande parte de seus esforços em encontrar um meio de se livrar desse carrossel, e não de perpetuá-lo. O segundo problema com essa narrativa é a pobreza de evidência comprobatória. Que prova tenho de que na vida pregressa fui um camponês medieval, um caçador neandertal, um tiranossauro rex, ou uma ameba? Se realmente vivi milhões de vidas, devo ter sido um dinossauro e uma ameba a certa altura, pois os humanos só existem nos últimos 2,5 milhões de anos. Quem garante que no futuro vou renascer como um ciborgue, um explorador galáctico, ou até mesmo um sapo? Basear minha vida nessa promessa é um pouco como vender minha casa em troca de um cheque pré-datado a sacar num banco acima das nuvens. As pessoas que duvidam de que algum tipo de alma ou espírito realmente sobrevive à sua morte, esforçam-se, por isso, para deixar alguma coisa um pouco mais tangível. Essa coisa tangível poderia tomar uma de duas formas: cultural ou biológica. Posso deixar um poema, digamos, ou alguns de meus preciosos genes. Minha vida tem sentido, porque as pessoas ainda vão ler meu poema daqui a 100 anos, ou porque meus filhos e netos estarão por aí. E qual é o sentido da vida deles? Bem, isso é problema deles, não meu. O sentido da vida é assim um pouco como brincar com uma granada. Uma vez a tendo passado para outra pessoa, você está seguro. Infelizmente, essa modesta esperança de apenas deixar alguma coisa raramente se realiza. A maior parte dos organismos que já existiram se extingue sem deixar nenhuma herança genética. Quase todos os dinossauros, por exemplo. Ou uma família neandertal, que foi extinta quando o Homo sapiens assumiu o controle. Ou o clã de minha avó polonesa. Em 1934, minha avó emigrou para Jerusalém com seus pais e duas irmãs, mas a maioria de seus parentes ficou para trás, nas cidades polonesas de Śmienik e Czystoszowa. Poucos anos depois os nazistas chegaram e os aniquilaram até a última criança. Tentativas de deixar algum legado cultural raramente são mais exitosas. Nada restou de minha avó polonesa, exceto alguns rostos desbotados no álbum de família, e aos 96 anos, nem mesmo ela é capaz de associar os nomes a seus rostos. Até onde sei, eles não deixaram nenhuma criação cultural, nenhum poema, nenhum diário, nem mesmo uma lista de compras no armazém. Você poderia alegar que eles participam na herança coletiva do povo judeu ou do movimento sionista, mas isso dificilmente confere sentido às suas vidas pessoais. Além disso, como você sabe que todos eles prezavam sua identidade judaica ou concordavam com o movimento sionista? Talvez um deles tivesse sido um comunista de carteirinha, que sacrificou sua vida espionando para os soviéticos. Quem sabe outro não quis outra coisa senão assimilar-se à sociedade polonesa, serviu como oficial no exército polonês e foi morto pelos soviéticos no massacre de Katyn. E pode ser que uma terceira fosse uma feminista radical, que repudiou todas as identidades tradicionais, religiosas e nacionais? Como não deixaram nada, é muito fácil recrutá-los postumamente para esta ou aquela causa, e eles nem podem protestar. Se não pudermos deixar algo tangível, como um gene ou um poema, quem sabe seria suficiente apenas tornar o mundo um pouco melhor. Você pode ajudar alguém, e essa pessoa poderá ajudar outra, e você terá contribuído, portanto, para a melhora geral do mundo, e acrescentar uma pequena conexão na grande corrente da bondade. Quem sabe você sirva como tutor de uma criança difícil mas brilhante, que ainda será um médico que salva centenas de pessoas. E se ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua, e alegrar uma hora de sua vida? Embora tenha seus méritos, a grande corrente da bondade é um pouco como a grande corrente de tartarugas, está longe de ser claro de onde vem seu sentido. Perguntaram a um homem idoso. E sabe o que tinha aprendido sobre o sentido da vida? Bem, ele respondeu: aprendi que estou aqui na Terra para ajudar outras pessoas. O que ainda não descobri é porque as outras pessoas estão aqui. Para os que não confiam em grandes correntes, legados futuros ou epopeias coletivas, talvez a narrativa mais segura e parcimoniosa para a qual podem se voltar é o romance. Ele não busca ir além do aqui e agora. Inúmeros poemas de amor atestam que quando você está amando, o universo inteiro se reduz ao lóbulo, o cílio ou o mamilo da pessoa amada. Ao contemplar Julieta com o queixo apoiado na mão, Romeu exclama: quisera eu ser, naquela mão macia, uma luva, roçando a doce face, que sobre a mão repousa. Ao se conectar com um único corpo aqui e agora, você se sente conectado com todo o cosmos. Na verdade, a pessoa que você ama é apenas outro humano, não diferente em essência das multidões, que você ignora todo dia no trem e no supermercado. Mas, para você, ele ou ela parece infinito, e você está feliz em se perder nesse infinito. Poetas místicos de todas as tradições frequentemente confundem amor romântico com união cósmica, escrevendo sobre Deus como um amante. Poetas românticos retribuem o cumprimento escrevendo sobre suas pessoas amadas, como se fossem deuses. Se você está realmente apaixonado por uma pessoa, não se preocupa com o sentido da vida. E se não estiver apaixonado? Bem, se você acredita na narrativa romântica, mas não está apaixonado, pelo menos sabe qual é o objetivo de sua vida: encontrar o verdadeiro amor. Você viu isso em inúmeros filmes, e leu sobre isso em inúmeros livros. Sabe que um dia vai conhecer esse alguém especial, verá o infinito em 2 olhos brilhantes, sua vida inteira subitamente fará sentido, e todas as perguntas que sempre fez serão respondidas ao repetir o nome mais e mais uma vez, como Tom em Amor, Sublime Amor ou Romeu ao ver Julieta olhando para ele da sacada. O peso do telhado ainda, que uma boa narrativa tenha de atribuir a mim um papel, e se estender além de meu horizonte, ela não precisa ser verdadeira. Uma história pode ser pura ficção, e ainda assim prover-me de uma identidade, e fazer-me sentir que minha vida tem sentido.
De fato, até onde vai nosso melhor entendimento científico, nenhuma dos milhares de narrativas que diferentes culturas, religiões e tribos inventaram ao longo da história é verdadeira. São todas apenas invenções humanas. Se você perguntar qual é o verdadeiro sentido da vida e obter como resposta uma narrativa, saiba que esta é a resposta errada. Os detalhes precisos não têm importância. Toda história está errada, simplesmente por ser uma história. O universo não funciona como uma história. Assim, por que pessoas acreditam nessas ficções? Um motivo é que sua identidade está construída com base em uma narrativa. As pessoas são ensinadas a acreditar nessa narrativa desde a mais tenra infância. Elas a ouvem de seus pais, seus professores, seus vizinhos e da cultura geral antes de terem desenvolvido a independência intelectual e emocional necessária para questionar e verificar essas narrativas. Quando seu intelecto amadurece, estão tão pesadamente imbuídas da narrativa que é muito mais provável que usem seu intelecto para racionalizá-la do que para duvidar dela. A maioria das pessoas que vão em busca de uma identidade são como crianças numa caça ao tesouro. Só descobrem o que seus pais esconderam. E, segundo, não somente nossas identidades pessoais, como também nossas instituições coletivas estão embutidas na narrativa. Consequentemente, é muito assustador duvidar dela. Em muitas sociedades, quem tenta fazer isso é banido ou perseguido. Mesmo se não, é preciso ter nervos fortes para questionar a própria tessitura da sociedade. Porque se realmente a história for falsa, então todo mundo, como conhecemos, não faz sentido. Leis do Estado, normas sociais, instituições econômicas, tudo pode desmoronar. A maior parte das narrativas é mantida junta pelo peso de seu telhado e não pela solidez de suas fundações. Considere a narrativa cristã. Tem a mais frágil das fundações. Que evidência temos de que o Filho do Criador de todo o universo nasceu na forma de uma vida à base de carbono, em algum lugar da Via Láctea cerca de 2000 anos atrás? Que evidência temos de que isso aconteceu na Galileia e que sua mãe era virgem? No entanto, instituições enormes foram construídas sobre essa narrativa e seu peso pressiona com tamanha força que elas mantêm essa história no lugar. Guerras inteiras foram travadas pela mudança de uma única palavra na narrativa. O cisma de 1000 anos entre os cristãos ocidentais e os cristãos ortodoxos do leste, que se manifestou recentemente na carnificina mútua de croatas por sérvios e de sérvios por croatas, começou devido a uma única palavra, filioque, e do filho em latim. Os cristãos do ocidente queriam introduzir essa palavra na profissão de fé cristã, enquanto os cristãos do oriente se opunham veementemente. As implicações teológicas do acréscimo dessa palavra são tão enigmáticas que seria impossível explicá-las aqui de algum modo significativo. Se está curioso, pergunte ao Google. Quando identidades pessoais e sistemas sociais são construídos sobre uma narrativa, torna-se impensável duvidar dela, não devido a uma evidência que a sustenta, mas porque seu colapso desencadearia um cataclismo pessoal e social. Na história, o telhado é às vezes mais importante que as fundações. Ocus pocus e a indústria da crença. As narrativas que nos provêm de sentido e identidade são todas ficcionais, mas os humanos precisam acreditar nelas. Então como fazer que a narrativa pareça real? É óbvio porque humanos querem acreditar na narrativa, mas como vão efetivamente fazer isso? Já milhares de anos atrás sacerdotes e xamãs acharam a resposta. Rituais. Um ritual é um ato mágico que faz o abstrato virar concreto e o ficcional, real. A essência do ritual é o feitiço mágico Ocus Pocus, XY. 5. Como fazer com que Cristo seja real para seus devotos. Na cerimônia da missa, o padre toma um pedaço de pão e uma taça de vinho e proclama que o pão é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo e que ao comê-lo e bebê-lo o fiel alcança a comunhão. O que poderia ser mais real do que provar Cristo em sua boca? Tradicionalmente, o padre fazia essas ousadas proclamações em latim, a antiga língua da religião, da lei e dos segredos da vida. Diante dos olhos assombrados dos aldeões reunidos, o padre erguia bem alto o pedaço de pão e exclamava hoc est corpus, este é o corpo, e o pão torna-se supostamente o corpo de Cristo. Nas mentes de camponeses iletrados, que não falam latim, hoc est corpus, se confundia com ocus pocus, e assim nasceu um poderoso feitiço, que pode transformar um sapo num príncipe e uma abóbora numa carruagem. 6. 1000 anos antes do nascimento do cristianismo, os antigos hindus valiam-se do mesmo truque. O Brihadaranyaka Upanishad interpreta o sacrifício ritual de um cavalo como uma realização de toda a história do cosmos. O texto segue a estrutura do Ocus Pocus, XY, dizendo que a cabeça do cavalo sacrificial é o alvorecer, seu olho é o sol, sua força vital o ar, sua boca aberta é o fogo chamado Vaisvanara, e o corpo do cavalo sacrificial é o ano, seus membros são as estações, suas articulações os meses e as quinzenas, seus pés os dias e as noites, seus ossos as estrelas, e sua carne as nuvens, seu bocejo é relâmpago, o sacudir de seu corpo é o trovão, sua urina é chuva, e seu relincho é voz. 7. Assim um cavalo se torna todo o cosmos. Quase tudo pode ser transformado num ritual, ao se dar a gestos mundanos, como acender velas, tocar um sino, ou contar contas um profundo significado religioso. O mesmo vale para gesticulações físicas, como curvar a cabeça, prostrar-se de corpo inteiro, ou juntar as mãos. Várias formas de cobrir a cabeça, do turbante sikh ao hijab muçulmano, têm sido tão carregadas de significado, que provocaram apaixonados embates durante séculos. O alimento também pode ser carregado de sentido espiritual bem além de seu valor nutricional, sejam ovos da Páscoa, que simbolizam uma nova vida e a ressurreição de Cristo, ou as ervas amargas, e o pão ázimo, que os judeus têm de comer no Pessach, para relembrar seu tempo de escravidão no Egito, e sua miraculosa fuga. Quase não há um prato no mundo, que não tenha sido interpretado como símbolo de alguma coisa. Assim, no dia do ano novo judaico judeus religiosos, comem mel para que o ano que começa seja doce, comem cabeça de peixe, para que sejam férteis como peixes, e se movam para frente, e não para trás, e comem romãs para que suas boas ações se multipliquem como as muitas sementes da romã. Rituais semelhantes também têm sido usados para finalidades políticas. Durante milhares de anos, coroas, tronos e cetros representaram reinos e impérios inteiros, e milhões de pessoas morreram em guerras brutais travadas pela posse do trono, ou da coroa. As cortes reais cultivavam protocolos extremamente elaborados, que correspondem às cerimônias religiosas mais complicadas. Entre os militares, disciplina e ritual são inseparáveis, e os soldados, da Roma antiga até o presente, passam horas sem conta marchando em formação, saudando seus superiores e lustrando botas. Napoleão observou que poderia fazer com que homens sacrificassem a vida por uma faixa de pano colorida. Talvez ninguém tenha entendido a importância política dos rituais melhor do que Confúcio, que considerava a observância estrita de ritos, a chave da harmonia social e da estabilidade política. Clássicos confucianos como o Livro dos Ritos, os Ritos de Zhou e o Livro de Etiqueta e Ritos registraram nos mínimos detalhes qual rito deveria ser realizado em qual ocasião oficial, até o número de vasos rituais usados na cerimônia, o tipo de instrumentos musicais que deveria ser tocado e as cores das túnicas a serem vestidas. Sempre que a China era atingida por alguma crise, os sábios confucianos eram rápidos em culpá-la por negligenciar os ritos, como um primeiro sargento que atribui a culpa de uma derrota militar a soldados negligentes, que não lustraram suas botas. 8.
No Ocidente moderno, a obsessão confuciana com rituais foi vista quase sempre como sinal de superficialidade e arcaísmo. Na verdade, isso provavelmente atesta a profunda e intemporal apreciação que Confúcio tinha pela natureza humana. Talvez não seja coincidência que as culturas confucianas, primeiro e principalmente na China, mas também nos vizinhos Coreia, Vietnã e Japão, produziram estruturas sociais e políticas de longa duração. Se você quer saber qual é a verdade definitiva da vida, os ritos e os rituais são um grande obstáculo. Mas, se está interessado, como Confúcio, em estabilidade e harmonia social, a verdade é frequentemente um risco, enquanto os ritos e rituais estão entre seus melhores aliados. Isso é tão relevante no século XXI quanto era na antiga China. O poder do Hocus Pocus está vivo e bem de saúde em nosso moderno mundo industrial. Para muitas pessoas, em 2018, 2 pedaços de madeira pregados um no outro são Deus, um pôster colorido na parede é a revolução e um pedaço de pano drapejando ao vento é a nação. Você não consegue ver ou ouvir a França, porque ela só existe em sua imaginação, mas certamente pode ver a bandeira tricolor e ouvir a Marselhesa. Assim, ao agitar uma bandeira colorida e ao cantar um hino você transforma uma narrativa abstrata numa realidade tangível. Milhares de anos atrás hindus devotos sacrificavam cavalos preciosos, hoje eles investem em produzir dispendiosas bandeiras. A bandeira nacional da Índia é conhecida como Tiranga, literalmente, tricolor, porque consiste em 3 faixas com as cores açafrão, branco e verde. O Código da Bandeira da Índia de 2002 proclama que ela representa as esperanças e aspirações do povo da Índia. É o símbolo de nosso orgulho nacional. Durante as últimas 5 décadas, várias pessoas, inclusive membros das Forças Armadas, deram a vida para manter a tricolor voando em toda a sua glória. 9. O Código da Bandeira cita Sarvepalli Radhakrishnan, o segundo presidente da Índia, que explicou: a cor açafrão denota renúncia ou desinteresse. Nossos líderes têm de ser indiferentes a ganhos materiais e dedicar-se a seu trabalho. O branco no centro é luz, o caminho da verdade para guiar nossa conduta. O verde mostra nossa relação com o solo, nossa relação com a vida das plantas aqui, da qual depende qualquer outra vida. A roda de Asoka no centro do branco é a roda da lei do Dharma. Verdade ou Satya, Dharma ou virtude têm de ser os princípios que controlam todos que trabalham sob esta bandeira. 10. Em 2017, o governo nacionalista da Índia hasteou uma das maiores bandeiras do mundo em Atari, na fronteira indo-paquistanesa, num gesto calculado para inspirar não renúncia, nem desinteresse, e sim a inveja paquistanesa. Aquela tiranga específica tinha 36 metros de comprimento e 24 de largura, e foi hasteada num mastro de 110 metros de altura. O que diria Freud sobre isso? A bandeira podia ser vista de Lahore, uma metrópole paquistanesa. Infelizmente, fortes ventos rasgavam a bandeira, e o orgulho nacional exigiu que se acosturasse vezes e vezes seguidas, com grande custo para os contribuintes indianos. 11. Porque o governo indiano investiu recursos escassos para tecer bandeiras enormes em vez de construir sistemas de esgoto nas favelas de Delhi, porque a bandeira faz a Índia real de uma maneira que os sistemas de esgoto não fazem. De fato, o próprio custo da bandeira torna o ritual mais eficaz. De todos os rituais, o sacrifício é o mais potente, porque de todas as coisas do mundo, o sofrimento é o mais real. Você nunca consegue ignorá-lo ou duvidar dele. Se você quer fazer com que as pessoas realmente acreditem em alguma ficção, seduza-as a fazer um sacrifício por ela. Se você sofrer por uma história, normalmente isso é suficiente para convencê-lo de que a história é real. Se você jejua, porque Deus lhe ordenou que faça isso, a tangível sensação de fome, mais do que qualquer estátua ou ícone, faz com que Deus esteja presente. Se você perder as pernas numa guerra patriótica, seus fotos e a cadeira de rodas tornam a nação mais real do que qualquer poema ou hino. Ou, num nível menos grandioso, ao preferir comprar uma massa local inferior a uma massa de alta qualidade importada da Itália, você pode estar fazendo um pequeno sacrifício diário que faz a nação parecer real até no supermercado. É claro que isso é uma falácia lógica. Se você sofrer por causa de sua crença em Deus ou na nação, isso não prova que suas crenças são verdadeiras. Quem sabe você só esteja pagando o preço de sua credulidade. Contudo, a maioria das pessoas não gosta de admitir que são tolas. Consequentemente, quanto mais sacrifícios fazem por uma determinada crença, mais forte é sua fé. Essa é a misteriosa alquimia do sacrifício. Para nos trazer ao âmbito de seu poder, o sacerdote que faz o sacrifício não precisa nos dar nada, nem chuva, nem dinheiro, nem vitória na guerra. O que ele precisa fazer é tirar alguma coisa. Uma vez tendo nos convencido a fazer algum sacrifício doloroso, estamos presos na armadilha. Isso funciona no mundo comercial também. Se você compra um Fiat usado por $2.000, é provável que você vai reclamar dele a quem quiser ouvir. Mas, se comprar uma Ferrari novinha por 200 mil, vai entoar loas em alto e bom som, não porque seja um carro tão bom, mas porque pagou uma fortuna por ele e tem de acreditar que é a coisa mais maravilhosa do universo. Até mesmo no romance, todo aquele que aspira a ser um Romeu ou um Werther sabe que sem sacrifício não existe amor verdadeiro. O sacrifício não é apenas um modo de convencer a pessoa amada de que seu amor é sério, mas um meio de convencer a si mesmo de que está realmente apaixonado. Por que você acha que mulheres pedem a seus ou suas amantes que lhes deem anéis de diamante? Uma vez o amante tendo feito tal sacrifício financeiro, terá de convencer a si mesmo de que foi por uma causa digna. O autossacrifício é extremamente convincente não apenas para os próprios mártires, mas também para os espectadores. Poucos deuses, nações ou revoluções são capazes de se sustentar sem mártires. Se você ousar questionar o drama divino, o mito nacionalista ou a saga revolucionária, será imediatamente repreendido. Mas e os abençoados mártires morreram por isso? Você ousa dizer que eles morreram por nada? Você acha que esses heróis foram tolos? Para muçulmanos xiitas o drama do cosmos atingiu seu momento de clímax no dia da Sura, que foi o 10º dia do mês de Muharram, 61 anos após a Hégira, 10 de outubro de 680, segundo o calendário cristão. Nesse dia, em Karbala, no Iraque, soldados do vil usurpador Yazid massacraram Hussein ibn Ali, neto do profeta Maomé, juntamente com um pequeno grupo de seguidores. Para os xiitas, o martírio de Hussein veio simbolizar a eterna luta do bem contra o mal e a dos oprimidos contra a injustiça. Assim como os cristãos reencenam repetidamente a crucificação e representam a paixão de Cristo, os xiitas reencenam o drama da Sura e representam a paixão de Hussein. Milhões de xiitas juntam-se todos os anos numa peregrinação ao santuário de Karbala, estabelecido no local em que Hussein foi martirizado, e no dia da Sura, os xiitas em todo o mundo realizam rituais matinais, em alguns casos flagelando-se e se cortando com facas e correntes. Mas a importância da Sura não se limita a um lugar e um dia. O Ayatollah Ruhollah Khomeini e numerosos outros líderes xiitas dizem repetidamente a seus seguidores que todo dia é a Sura e todo lugar é Karbala.
12 O martírio de Hussein em Karbala empresta, assim, significado a todo evento, em qualquer lugar, a qualquer hora, e até mesmo as decisões mais mundanas devem ser consideradas como tendo impacto na grande luta cósmica entre o bem e o mal. Se você ousar duvidar dessa narrativa imediatamente, vão lembrá-lo de Karbala, e duvidar ou zombar do martírio de Hussein é um dos piores delitos que você pode cometer. Por outro lado, se mártires são escassos, e as pessoas não estão dispostas a se sacrificar, os sacerdotes sacrificadores podem cooptá-los, para que sacrifiquem outros em vez deles. Você pode sacrificar um humano para um vingativo deus Baal, queimar um herege na estaca para a maior glória de Jesus Cristo, executar mulheres adúlteras, porque assim disse Alá, ou enviar inimigos da classe para o gulag. Feito isso, uma alquimia do sacrifício ligeiramente diferente começa a exercer sua mágica em você. Quando você inflige sofrimento a si mesmo em nome de alguma narrativa, isso lhe dá uma escolha. Ou a narrativa é verdadeira, ou eu sou crédulo e tolo. Quando você inflige sofrimento a outros, você também tem uma escolha. Ou a narrativa é verdadeira, ou sou um vilão cruel. E, assim como não queremos admitir que somos tolos, tampouco queremos admitir que somos vilões, preferimos acreditar que a narrativa é verdadeira. Em março de 1839, na cidade iraniana de Masad, disseram a uma mulher judia que padecia de uma doença de pele, que se ela matasse um cão e lavasse a mão com seu sangue, ficaria curada. Masad é uma cidade santa xiita, e aconteceu que a mulher realizou essa sinistra terapia no dia da Sura. Foi observada por alguns xiitas, que acreditam, ou alegaram ter acreditado, que a mulher matou o cão como zombaria ao martírio de Karbala. A notícia desse impensável sacrilégio espalhou-se rapidamente pelas ruas de Masad. Instigada por um imã local, uma irada multidão entrou no bairro judeu, incendiou a sinagoga e assassinou 36 judeus ali mesmo. A todos os judeus sobreviventes de Masad, foi oferecida uma dura escolha: converter-se imediatamente ao Islã, ou ser morto. O sórdido episódio não chegou a prejudicar a reputação de Masad, como a capital espiritual do Irã. 13. Quando pensamos em sacrifício humano, geralmente temos em mente rituais horríveis em templos cananitas ou astecas, e é comum alegar que o monoteísmo deu fim a essa terrível prática. Na verdade, os monoteístas praticavam o sacrifício humano em escala muito maior que a maioria dos cultos politeístas. O cristianismo e o Islã mataram muito mais gente em nome de Deus que os seguidores de Baal ou Huitzilopochtli. Ao mesmo tempo que os conquistadores espanhóis davam fim a todos os sacrifícios humanos aos deuses astecas e incas, em casa, na Espanha, a Inquisição queimava hereges aos montes. Sacrifícios podem vir em todos os formatos e tamanhos. Nem sempre envolvem sacerdotes empunhando facas ou pogroms sangrentos. O judaísmo, por exemplo, proíbe que se trabalhe ou viaje no dia sagrado do sabate. O significado literal da palavra sabate é ficar imóvel ou descansar. O sabate começa ao pôr do sol na sexta-feira e vai até o pôr do sol no sábado, e entre os dois, os judeus ortodoxos não fazem nenhum tipo de trabalho, inclusive de rasgar papel higiênico do rolo no banheiro. Tem havido alguma discussão sobre isso entre os rabinos mais instruídos, e eles concluíram que rasgar papel higiênico romperia o tabu do sabate, e consequentemente os judeus mais devotos, que quiserem se limpar no sabate, têm de preparar antecipadamente um esconderijo com papel higiênico já rasgado. 14. Em Israel, judeus religiosos tentam frequentemente obrigar judeus seculares, e até mesmo ateus, a seguir esses tabus. Como os partidos ortodoxos geralmente são o fiel da balança na política israelense, no decorrer dos anos eles conseguiram aprovar leis que banem todo tipo de atividade no sabate. Embora não tenham conseguido banir o uso de veículos privados no sabate, conseguiram banir o transporte público. O sacrifício religioso em âmbito nacional atinge principalmente os setores mais fracos da sociedade, especialmente porque sábado é o único dia na semana em que pessoas da classe trabalhadora estão livres para viajar e visitar parentes distantes, amigos e atrações turísticas. Uma avó rica não terá problema, vai dirigir seu carro novinho para visitar seus netos em outra cidade, mas uma avó pobre não terá como fazer isso, porque não há ônibus ou trens. Ao impor essas dificuldades a centenas de milhares de cidadãos, os partidos religiosos comprovam e consolidam sua inabalável fé no judaísmo. Embora nenhum sangue seja derramado, o bem-estar de muita gente está ainda assim sendo sacrificado. Se o judaísmo é apenas uma narrativa ficcional, então é algo cruel e impiedoso impedir uma avó de visitar seus netos, ou impedir um estudante pobre de procurar alguma diversão na praia. Apesar disso, agir assim, os partidos religiosos estão dizendo ao mundo, e a si mesmos, que realmente acreditam nessa narrativa judaica. Afinal, você acha que eles têm prazer em prejudicar pessoas sem motivo algum? O sacrifício não apenas fortalece sua fé na narrativa, mas muitas vezes é um substituto de todas as suas outras obrigações para com ela. A maior parte das grandes histórias do gênero humano estabeleceu ideais que a maioria das pessoas não é capaz de realizar. Quantos são os cristãos que realmente cumprem os 10 mandamentos ao pé da letra e nunca mentem ou cobiçam? Quantos budistas atingiram até agora o estágio de ausência de ego? Quantos socialistas trabalham com sua máxima capacidade sem receber mais do que realmente necessitam? Incapazes de corresponder ao ideal, as pessoas voltam-se para o sacrifício como uma solução. Um hindu pode fraudar seus impostos, sair com uma prostituta de vez em quando e tratar mal seus pais idosos, mas depois convence a si mesmo de que é uma pessoa muito piedosa, porque apoia a destruição da mesquita Babri em Ayodhya e até doa dinheiro para a construção de um templo hindu em seu lugar. Assim como na antiguidade, também no século XXI, a busca humana por sentido acaba frequentemente numa sucessão de sacrifícios. O portfólio da identidade os antigos egípcios, canaanitas e gregos diversificavam seus sacrifícios. Eles tinham muitos deuses e, se um deles falhasse, esperavam que outro ainda lhes valesse. Assim, sacrificavam ao sol pela manhã, a deusa da terra ao meio-dia e a um grupo misto de fadas e demônios à noite. Isso tampouco mudou muito. Todas as histórias de deuses, em que as pessoas hoje acreditam, seja Yahweh, Mamon, a nação ou a revolução, estão incompletas, cheias de buracos e eivadas de contradições. Por isso as pessoas raramente depositam toda sua fé numa única narrativa. Em vez disso, mantêm um portfólio com várias narrativas e diversas identidades, passando de uma para outra quando surge necessidade. Essas dissonâncias cognitivas são inerentes a quase todas as sociedades e movimentos. Considere um típico adepto do Tea-Party, que de algum modo concilia isso com uma fé ardente em Jesus Cristo, com uma firme objeção a políticas de bem-estar social do governo e um firme apoio à National Rifle Association.
Jesus não foi mais incisivo quanto a ajudar os pobres do que quanto a armar você até os dentes. Isso pode parecer incompatível, mas o cérebro humano tem muitos nichos e compartimentos, e alguns neurônios simplesmente não falam com outros. Da mesma forma, você é capaz de encontrar muitos apoiadores de Bernie Sanders, que têm uma vaga crença numa futura revolução, ao mesmo tempo que acreditam também na importância de investir sensatamente seu dinheiro. Eles são capazes de passar com facilidade de uma discussão sobre a distribuição injusta de riqueza no mundo para uma discussão sobre o desempenho de seus investimentos em Wall Street. Quase ninguém tem apenas uma identidade. Ninguém é só um muçulmano, ou só um italiano, ou só um capitalista. Mas de vez em quando surge um credo fanático, e insiste que as pessoas deveriam acreditar em apenas uma única narrativa e ter somente uma identidade. Nas gerações recentes, o mais fanático desses credos foi o fascismo. O fascismo insistia que as pessoas não deveriam acreditar em nenhuma narrativa, a não ser a nacionalista, e não deveriam ter nenhuma identidade, exceto sua identidade nacional. Nem todos os nacionalistas são fascistas. A maioria dos nacionalistas tem uma grande fé na história de sua nação, e enfatizam o mérito exclusivo de sua nação, e as obrigações que tem exclusivamente para com ela, no entanto reconhecem que no mundo há mais do que sua nação. Posso ser um italiano leal com obrigações especiais para com a nação italiana, e ainda assim ter outras identidades. Posso ser também socialista, católico, marido, pai, cientista e vegetariano, e cada uma dessas identidades envolve obrigações adicionais. Às vezes várias de minhas identidades puxam-me para diferentes direções, e algumas de minhas obrigações entram em conflito uma com a outra. Mas quem disse que a vida é fácil? Fascismo é aquilo que acontece quando o nacionalismo quer tornar a vida fácil demais para ele, negando todas as outras identidades e obrigações. Recentemente tem havido muita confusão quanto ao significado exato de fascismo. Pessoas chamam quase todas as pessoas das quais não gostam de fascistas. O termo corre o risco de degenerar num insulto genérico. Então, o que ele realmente significa? Em resumo, enquanto o nacionalismo me ensina que minha nação é uma só e que tem obrigações especiais em relação a ela, o fascismo diz que minha nação é suprema e que devo a ela obrigações exclusivas. Nunca devo preferir os interesses de qualquer grupo ou indivíduo aos interesses de minha nação, não importam quais sejam as circunstâncias. Mesmo que minha nação se disponha a obter uma vantagem insignificante ao infligir muita miséria sobre milhões de estrangeiros numa terra distante, não devo ter escrúpulos em apoiar minha nação. De outro modo, sou um traidor desprezível. Se minha nação exigir que eu mate milhões de pessoas, devo matar milhões de pessoas. Se minha nação exigir que eu traia a verdade e a beleza, devo trair a verdade e a beleza. Como um fascista avalia a arte? Como um fascista sabe se um filme é bom? É muito simples. Só existe um parâmetro. Se o filme atende aos interesses nacionais, é um bom filme. Se não atende aos interesses nacionais, é um filme ruim. E como um fascista decide o que se deve ensinar às crianças na escola? Ele emprega o mesmo parâmetro. Ensinar às crianças tudo o que atenda aos interesses da nação. A verdade não tem importância. 15. O culto à nação é extremamente atraente, não só porque simplifica muitos dilemas difíceis, mas também porque faz as pessoas pensarem que pertencem à coisa mais importante e mais bela no mundo, sua nação. Os horrores da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto mostram as terríveis consequências dessa linha de pensamento. Infelizmente, quando pessoas falam sobre os males do fascismo, elas muitas vezes fazem um trabalho ruim, porque tendem a descrever o fascismo como um monstro oculto, sem explicar o que é tão sedutor nele. Por isso, hoje em dia, as pessoas às vezes adotam ideias fascistas sem se dar conta disso. Elas pensam: ensinaram-me que o fascismo é feio, e quando olho no espelho vejo algo muito bonito, então não posso ser um fascista. É um pouco como o erro cometido por filmes de Hollywood ao apresentar os vilões, Voldemort, Lord Sauron, Darth Vader, como homens feios. Geralmente são cruéis e detestáveis, mesmo para seus mais leais apoiadores. O que nunca entendi, quando assisti a esses filmes, é como alguém poderia ser tentado a seguir um canalha nojento como Voldemort. O problema com o mal é que, na vida real, ele não é necessariamente feio. Pode ser muito bonito na aparência. O cristianismo sabia disso melhor do que Hollywood, por isso a arte cristã tradicional tendia a representar o diabo como um galã. Por isso é tão difícil resistir às suas tentações. É por isso que também é difícil lidar com o fascismo. Quando você olha o espelho fascista, o que vê lá não é feio. Quando os alemães olhavam o espelho fascista na década de 1930, eles viam a Alemanha como a coisa mais bonita no mundo. Se os russos olharem hoje o espelho fascista, verão a Rússia como a coisa mais bonita do mundo. E se israelenses olharem o espelho fascista, verão Israel como a coisa mais bonita no mundo. Eles vão querer se perder dentro desse lindo coletivo. A palavra fascismo vem do latim fascis, que significa feixe de varas. Isso soa como um símbolo sem nenhum glamour para uma das mais ferozes e mortais ideologias na história do mundo. Mas ele tem um significado profundo e sinistro. Uma vara isolada é muito fraca, e você pode facilmente quebrá-la em dois. No entanto, quando você junta muitas varas num fascis, é quase impossível quebrá-las. Isso implica que um indivíduo é uma coisa irrelevante, mas enquanto o coletivo estiver unido ele será muito poderoso. 16. Portanto, os fascistas acreditam no ato de privilegiar os interesses do coletivo aos de qualquer indivíduo, e exigem que nenhuma vara isolada ouse quebrar a unidade do feixe. É óbvio que nunca está claro onde um feixe de varas humano termina e outro começa. Por que deveria eu ver a Itália como feixe de varas ao qual pertenço? Por que não minha família, ou a cidade de Florença, ou a província da Toscana, ou o continente da Europa, ou a espécie humana inteira? As formas mais amenas de nacionalismo vão me dizer que posso ter obrigações com minha família, Florença, Europa e todo o gênero humano, assim como com a Itália. Em contraste, fascistas italianos vão exigir lealdade absoluta à Itália somente. Apesar dos melhores esforços de Mussolini e seu partido fascista, a maioria dos italianos permaneceu bem morna ante a ideia de pôr a Itália à frente de sua família. Na Alemanha, a máquina de propaganda nazista fez um trabalho muito mais meticuloso, mas nem mesmo Hitler conseguiu que o povo esquecesse todas as narrativas alternativas. Até nos dias mais sombrios da era nazista, as pessoas mantinham algumas narrativas alternativas, em acréscimo à história oficial. Isso ficou patente em 1945. Poder-se-ia pensar que, após 12 anos de lavagem cerebral nazista, muitos alemães seriam totalmente incapazes de encontrar algum sentido em suas vidas no pós-guerra. Tendo depositado toda a sua fé numa única e grande narrativa, o que fazer quando essa narrativa se desfez? Mas a maioria dos alemães recuperou-se com incrível velocidade. Em algum lugar de suas mentes tinham mantido outras narrativas sobre o mundo, e Hitler mal havia disparado uma bala na cabeça e pessoas em Berlim, Hamburgo e Munique já se adaptavam a novas identidades e encontravam novos significados para suas vidas. É verdade que 20% dos gauleiters nazistas, os líderes regionais do partido, cometeram suicídio, assim como 10% dos generais. 17. Mas isso significa que 80% dos gauleiters e 90% dos generais estavam felizes de estar vivos. A vasta maioria dos nazistas de carteirinha, e até mesmo os soldados da SS nem enlouqueceram, nem se mataram.
Continuaram a ser agricultores, professores, médicos e corretores de seguro produtivos. Na verdade, mesmo o suicídio não prova ter havido um comprometimento absoluto com uma única narrativa. Em 13 de novembro de 2015, o Estado Islâmico orquestrou vários ataques suicidas em Paris, que mataram 130 pessoas. O grupo extremista explicou que fez isso como vingança pelo bombardeio a ativistas do Estado Islâmico na Síria e no Iraque pela Força Aérea Francesa, na esperança de demover a França de realizar esses ataques no futuro. 18 No mesmo alento, o Estado Islâmico declarou também que todos os muçulmanos mortos pela Força Aérea Francesa eram mártires, que agora usufruíam da felicidade eterna no céu. Alguma coisa aqui não faz sentido. Se de fato os mártires mortos pela Força Aérea Francesa estão agora no céu, por que deveria alguém buscar vingança em Paris? Vingança pelo quê, exatamente? Por mandar pessoas para o céu? Se você acabasse de ouvir que seu querido irmão ganhou $1 milhão na loteria, você começaria a explodir casas lotéricas como vingança? Então por que praticar violência em Paris só porque a Força Aérea Francesa deu a alguns de seus irmãos um bilhete só de ida para o paraíso? Seria ainda pior se você de fato conseguisse demover a França de realizar mais bombardeios na Síria, pois neste caso poucos muçulmanos iriam para o céu. Podemos ficar propensos a concluir que os ativistas do Estado Islâmico na verdade não acreditam que mártires vão para o céu, por isso ficam furiosos quando são bombardeados e mortos. Mas se assim é, porque alguns deles vestem cinturões explosivos e voluntariamente se explodem, muito provavelmente, a resposta é que eles se agarram a duas narrativas contraditórias, sem pensar muito nas inconsistências. Como já observado, alguns neurônios simplesmente não estão falando uns com os outros. 8 séculos antes de a Força Aérea Francesa bombardear as fortificações do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, outro exército francês invadia o Oriente Médio, no que ficou conhecido para a posteridade como a Sétima Cruzada. Liderados pelo rei Santo Luís IX, os cruzados esperavam conquistar o Vale do Nilo e transformar o Egito num baluarte cristão. No entanto, foram derrotados na Batalha de El Mansoura e a maior parte dos cruzados foi feita prisioneira. Um cavaleiro cruzado, Jean de Joinville, escreveu depois em suas memórias que, quando a batalha estava perdida e eles resolveram se render, um de seus homens disse: "Não posso concordar com essa decisão. Meu conselho é que deveríamos todos nos deixar matar, pois assim iremos para o paraíso." Joinville comenta secamente que nenhum de nós seguiu seu conselho. 19. Joinville não explica por que se recusaram. Afinal, eram homens que tinham deixado seus confortáveis castelos na França por uma longa e perigosa aventura no Oriente Médio em grande parte porque acreditavam na promessa de salvação eterna. Por que então, quando estavam a um momento da perene felicidade do paraíso, preferiram o cativeiro muçulmano em vez disso? Aparentemente, embora os cruzados acreditassem na salvação e no paraíso, no momento da verdade, optaram por reconsiderar suas apostas. O supermercado em Elsinore ao longo da história, quase todos os humanos, acreditaram em diversas narrativas ao mesmo tempo e nunca estavam absolutamente convencidos da verdade de qualquer uma delas. Essa incerteza incomodava a maioria das religiões, que por isso consideravam a fé uma virtude cardinal e que a dúvida estava entre os piores pecados possíveis. Como se houvesse algo intrinsecamente bom em acreditar em coisas sem evidência. Com a ascensão da cultura moderna, no entanto, a mesa foi virada. A fé parecia cada vez mais uma escravidão mental, enquanto a dúvida passou a ser vista como uma pré-condição para a liberdade. Em algum momento entre 1599 e 1602, William Shakespeare escreveu sua versão de O Rei Leão, mais conhecida como Hamlet. Porém, diferentemente de Simba, Hamlet não completa o ciclo da vida. Ele permanece cético e ambivalente até o fim, sem descobrir o sentido da existência, nem resolver em sua mente se é melhor ser ou não ser. Nisso, Hamlet é o paradigma do herói moderno. A modernidade não rejeita a pletora de narrativas que ela herda do passado, e sim, abre um supermercado para elas. O humano moderno está livre para experimentá-las todas, escolhendo e combinando a seu gosto. Algumas pessoas não aguentam tanta liberdade e incerteza. Os movimentos totalitários modernos, como o fascismo, reagiram violentamente contra o supermercado de ideias duvidosas e superaram até mesmo religiões tradicionais na exigência de fé absoluta numa única narrativa. A maioria das pessoas modernas, no entanto, começou a gostar do supermercado. O que você faz quando não sabe qual o sentido da vida, nem em qual narrativa acreditar? Você santifica a própria capacidade para escolher. Você está para sempre no corredor do supermercado, com a liberdade de escolher o que quiser, examinando os produtos que tem diante de si e congela este quadro, corte, fim, créditos finais. Segundo a mitologia liberal, se você ficar por bastante tempo nesse grande supermercado, cedo ou tarde vai vivenciar a epifania liberal e se dará conta do verdadeiro significado da vida. Todas as histórias nas prateleiras do supermercado são falsas. O significado da vida não é um produto que já vem pronto para uso. Não há um roteiro divino, e nada que está fora de mim pode emprestar significado à minha vida. Sou eu quem imbuo significado em tudo mediante minhas livres escolhas e meus próprios sentimentos. No filme de fantasia Willow, um típico conto de fadas dirigido por George Lucas, o herói epônimo é um anão comum que sonha em se tornar um grande feiticeiro e dominar os segredos da existência. Um dia, um desses feiticeiros passa pelo vilarejo do anão à procura de um aprendiz. Willow e 2 outros esperançosos anões se apresentam, e o feiticeiro passa aos candidatos um teste simples. Ele estende a mão direita, abre os dedos e numa voz tipo Yoda pergunta: "Em que dedo está o poder para controlar o mundo?" Cada um dos 3 anões pega um dedo, mas um dedo errado. Não obstante, o feiticeiro nota algo em Willow e mais tarde pergunta-lhe: "Quando eu mostrei os dedos, qual foi seu primeiro impulso?" "Bem, foi algo bem idiota", diz Willow embaraçado, "pegar meu próprio dedo." "Ah", exclama o feiticeiro, triunfante, esta era a resposta correta. Vocês não tiveram confiança em vocês mesmos. A mitologia liberal nunca se cansa de repetir esta lição. Foram nossos próprios dedos que escreveram a Bíblia, o Corão e os Vedas, e são nossas mentes que conferem poder a essas narrativas. Sem dúvida são belas histórias, mas sua beleza está nos olhos de quem as contempla. Jerusalém, Meca, Varanasi e Bodh Gaya são lugares santos, mas somente devido aos sentimentos que os humanos experimentam quando vão até eles. Em si mesmo, o universo é apenas uma miscelânea de átomos. Nada é bonito, sagrado ou sexy, mas os sentimentos humanos fazem com que seja. São apenas os sentimentos humanos que fazem com que uma maçã vermelha seja sedutora e um cocô nojento. Retire os sentimentos humanos e você fica com um bando de moléculas. Esperamos encontrar um significado nos encaixando em alguma narrativa pré-fabricada sobre o universo, mas, segundo a interpretação liberal do mundo, a verdade é exatamente o oposto. O universo não me fornece um sentido. Eu dou um sentido ao universo. Esta é minha vocação cósmica. Não tenho destino ou dharma pré-fixado.
Se estiver no lugar de Simba, ou de Arjuna, poderei optar por lutar pela coroa de um reino, mas não sou obrigado a isso. Da mesma forma posso me juntar a um circo ambulante, ir cantar no musical da Broadway, ou me mudar para o Vale do Silício, e começar uma empresa. Estou livre para criar meu próprio Dharma. Assim, como todas as outras narrativas cósmicas, a narrativa liberal também começa com uma narrativa de criação. Ela diz que a criação ocorre a todo momento, e que eu sou o criador. Qual é então o objetivo de minha vida? Criar sentido sentindo, pensando, desejando e inventando. Qualquer coisa que limite a liberdade humana de sentir, pensar, desejar e inventar está limitando o sentido do universo. Por isso, a libertação dessas limitações é o ideal supremo. Em termos práticos, os que acreditam na narrativa liberal vivem sob a luz de dois mandamentos: criar e lutar pela liberdade. A criatividade pode se manifestar na escrita de um poema, na exploração da sexualidade, na invenção de um novo aplicativo ou na descoberta de uma substância química até então desconhecida. A luta pela liberdade inclui tudo que liberte as pessoas de repressões sociais, biológicas e físicas, seja fazendo demonstrações contra ditadores brutais, ensinando meninas a ler, descobrindo uma cura para o câncer ou construindo uma nave espacial. O panteão liberal de heróis abriga Rosa Parks e Pablo Picasso, ao lado de Pasteur e os irmãos Wright. Em teoria, isto soa excitante e profundo. Infelizmente, a liberdade e a criatividade humanas não são o que a narrativa liberal imagina. Até onde vai nosso entendimento científico, não existe mágica por trás de nossas escolhas e criações. Elas são produto de bilhões de neurônios que trocam entre si sinais bioquímicos e, mesmo que você libere humanos do jugo da Igreja Católica e da União Soviética, suas escolhas ainda serão ditadas por algoritmos bioquímicos tão implacáveis quanto a Inquisição e a KGB. A narrativa liberal me instrui a buscar a liberdade de me expressar e me realizar. Mas tanto eu quanto a liberdade são quimeras mitológicas tomadas dos contos de fadas dos tempos antigos. O liberalismo tem uma noção particularmente confusa do livre-arbítrio. Humanos, obviamente, têm um arbítrio, têm vontades e às vezes estão livres para realizar seus desejos. Se por livre-arbítrio você entende a liberdade de fazer o que desejar, então, sim, humanos têm livre-arbítrio. Mas se por livre-arbítrio você entende a liberdade de escolher o que desejar, então não, humanos não têm livre-arbítrio. Se eu sinto atração sexual por homens, posso estar livre para realizar minhas fantasias, mas não estou livre para sentir atração por mulheres. Em alguns casos, posso decidir reprimir meus desejos sexuais, ou até mesmo tentar uma terapia de conversão sexual, mas o desejo mesmo de mudar minha orientação sexual é algo forçado em mim por meus neurônios, talvez instigados por meus vieses culturais e religiosos. Por que uma pessoa se sentiria envergonhada de sua sexualidade e se esforçaria por alterá-la, enquanto outra pessoa celebra os mesmos desejos sexuais sem nenhum sinal de culpa? Você poderia dizer que o primeiro talvez tenha sentimentos religiosos mais fortes do que o segundo, mas as pessoas escolhem livremente ter sentimentos religiosos fortes ou fracos. Da mesma forma, uma pessoa pode decidir ir à igreja todo domingo, num esforço consciente para fortalecer seus fracos sentimentos religiosos, mas porque uma aspira a ser mais religiosa, enquanto outra está perfeitamente satisfeita por permanecer ateia. Isso pode resultar de quaisquer disposições culturais e genéticas, mas nunca é resultado de um livre-arbítrio. O que vale para o desejo sexual, vale para todos os desejos, na verdade para todos os sentimentos e pensamentos. Considere o próximo pensamento que surgir em sua mente. De onde ele vem? Você escolheu livremente pensar isso e só depois pensou? Certamente não. O processo de autoexploração começa com coisas simples e torna-se progressivamente mais difícil. Primeiro, constatamos que não controlamos o mundo exterior. Eu não decido quando chove. Depois constatamos que não controlamos o que está acontecendo dentro de nosso próprio corpo. Eu não controlo minha pressão arterial. Depois, compreendemos que não controlamos nem mesmo nosso cérebro. Eu não disparo meus neurônios. Por fim, nos damos conta de que não controlamos nossos desejos ou mesmo nossas reações a esses desejos. Constatar isso pode nos ajudar a ser menos obsessivos quanto a nossas opiniões, sentimentos e desejos. Não temos livre-arbítrio, mas podemos ficar um pouco mais livres da tirania de nossa vontade. Humanos normalmente dão tanta importância a seus desejos que tentam controlar e moldar o mundo inteiro de acordo com esses desejos. Em busca da realização desses desejos, humanos vão até a Lua, travam guerras mundiais e desestabilizam o ecossistema. Se entendermos que nossos desejos não são manifestações mágicas de livre escolha, e sim o produto de processos bioquímicos, influenciados por fatores culturais, que também estão fora de nosso controle, poderemos nos preocupar menos com eles. É melhor compreender a nós mesmos, nossa mente e nossos desejos que realizar qualquer fantasia que pipoca em nossa cabeça. E, para entender a nós mesmos, um passo crucial é reconhecer que o eu é uma narrativa ficcional, que os intricados mecanismos de nossa mente estão o tempo inteiro fabricando, atualizando e reescrevendo. Em minha mente, existe um contador de histórias, que explica quem eu sou, de onde venho, para onde vou e o que está acontecendo agora. Assim como porta-vozes, que dão sua versão distorcida das últimas turbulências políticas, o narrador interior repetidamente entende as coisas errado, mas raramente, se é que alguma vez, o admite. E assim como o governo constrói mitos nacionais com bandeiras, ícones e paradas, minha máquina de propaganda interna constrói um mito pessoal com memórias valorizadas e traumas de estimação que quase nunca se parecem com a verdade. Na era do Facebook e do Instagram pode-se observar esse processo de construção de mitos mais claramente que nunca, porque parte dele foi terceirizado da mente para o computador. É fascinante e assustador contemplar pessoas que passam incontáveis horas online construindo e embelezando o meu perfeito, agarrados à sua própria criação e tomando-a erroneamente como a verdade sobre elas mesmas. 20 é assim que um feriado em família cheio de engarrafamentos, discussões bobas e silêncios tensos, torna-se uma coleção de lindos panoramas, jantares perfeitos e rostos sorridentes. 99% do que vivenciamos nunca se torna parte da narrativa do eu. Vale a pena notar, particularmente, que nosso eu fantasioso tende a ser muito visual, enquanto nossas experiências reais são corpóreas. Na fantasia, você observa a cena com o olho da mente ou na tela do computador. Você vê a si mesmo numa praia tropical, o mar azul ao fundo, um grande sorriso no rosto, um coquetel em uma das mãos, o outro braço em torno da cintura da pessoa amada. Paraíso. O que a imagem não mostra é o mosquito irritante que pica sua perna, o estômago revirando por causa daquela sopa de peixe estragada, a tensão em sua mandíbula quando você finge um amplo sorriso e a briga feia do casal 5 minutos atrás. Se apenas conseguíssemos sentir o que as pessoas nas fotos estavam sentindo quando elas foram tiradas. Por isso, se você realmente quer compreender a si mesmo, não deveria se identificar com sua conta no Facebook ou com a narrativa interior do eu.
Em vez disso, você deve observar o fluxo real do corpo e da mente. Você verá pensamentos, emoções e desejos aparecerem e desaparecerem, sem muita razão e sem nenhum comando de sua parte, como o vento que sopra desta ou daquela direção e desmancha seus cabelos. E, assim como você não é o vento, você também não é a mistura de pensamentos, emoções e desejos que experimenta, e certamente não é a narrativa purificada que você conta sobre eles em retrospecto. Você os vivencia a todos, mas não os controla, não os possui e não é eles. As pessoas perguntam quem sou eu e esperam que alguém lhes conte uma história. A primeira coisa que precisa saber sobre si mesmo é que você não é uma história. Nenhuma história. O liberalismo deu um passo radical ao negar todos os dramas cósmicos, mas depois recriou drama dentro do ser humano. O universo não segue um enredo, assim cabe aos humanos criar um enredo, e esta é nossa vocação e o sentido de nossa vida. Milhares de anos antes de nossa era liberal, o budismo antigo foi mais além ao negar não apenas os dramas cósmicos, mas até mesmo o drama interior da criação humana. O universo não tem sentido, tampouco os sentimentos humanos. Eles não são parte de alguma grande narrativa cósmica, são apenas vibrações efêmeras, que aparecem e desaparecem sem propósito específico. Essa é a verdade. Trate de superar isto. O Brihadaranyaka Upanishad nos diz que a cabeça do cavalo sacrificial é o alvorecer, seu olho é o sol, seus membros são as estações, suas articulações os meses e as quinzenas, seus pés os dias e as noites, seus ossos as estrelas, e sua carne as nuvens. Em contraste, o Mahasatipatthana Sutta, um texto budista fundamental, explica que quando um humano medita, ele ou ela observa seu corpo cuidadosamente, reparando que neste corpo há os cabelos da cabeça, os pelos da pele, unhas, dentes, pele, carne, tendões, ossos, medula, rim, coração, saliva, muco nasal, fluido sinovial e urina. Fica assim observando o corpo, agora sua compreensão está estabelecida. Isto é um corpo. 21 Os cabelos, os ossos ou a urina não representam outra coisa. São exatamente o que são. Uma passagem depois da outra, o texto explica que, não importa o que a pessoa que medita observa no corpo, ou na mente, ela só entende cada coisa, pelo que realmente é assim, quando respira, tomando um profundo alento, compreende corretamente. Estou respirando uma respiração profunda. Quando respira superficialmente, compreende. Estou respirando numa respiração superficial. 22 A respiração mais longa não representa as estações, e a respiração curta não representa os dias. São apenas vibrações no corpo. Buda ensinou que há 3 realidades básicas do universo, e que tudo está em constante mudança, nada tem uma essência duradoura, e nada é totalmente satisfatório. Você pode explorar os mais longínquos alcances da galáxia, de seu corpo, de sua mente, porém nunca encontrará algo que não mude, que tenha uma essência eterna, e que o satisfaça completamente. O sofrimento surge, porque as pessoas não conseguem entender isso. Acreditam que em algum lugar existe alguma essência eterna, e que se apenas pudessem encontrá-la, e se conectar com ela, ficariam completamente satisfeitas. Essa essência eterna às vezes é chamada de Deus, às vezes de nação, às vezes de alma, às vezes de eu autêntico, e às vezes de amor verdadeiro, e quanto mais as pessoas aderem a ela, mais decepcionadas e infelizes ficam por não conseguirem encontrá-la. Pior ainda, quanto maior a ligação, maior o ódio que essas pessoas desenvolvem em relação a qualquer pessoa, grupo ou instituição que pareça estar entre elas e seu objetivo desejado. Segundo Buda, então, a vida não tem sentido, e as pessoas não precisam criar nenhum sentido. Precisam apenas se dar conta de que não há sentido, e assim estão liberadas do sofrimento causado por nossas ligações e nossa identificação com fenômenos vazios. O que devo fazer? Perguntam as pessoas, e Buda aconselha. Não façam nada. Absolutamente nada. O problema é que estamos o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Não necessariamente no nível físico, podemos ficar sentados imóveis com os olhos fechados por horas, mas no nível mental, estamos ocupados criando narrativas e identidades, combatendo em batalhas e conquistando vitórias. Não fazer realmente nada significa que a mente também não está fazendo nada, nem criando nada. Infelizmente, isso também, muito facilmente, se torna uma epopeia heroica. Mesmo que esteja sentado com os olhos fechados e observando a respiração que entra e sai por suas narinas, você bem poderia começar a construir narrativas sobre isso. Minha respiração está um pouco forçada, e se eu respirar com mais calma, ficarei mais saudável, ou se eu apenas ficar observando minha respiração sem fazer nada, ficarei iluminado, e serei a pessoa mais sábia e feliz no mundo. Depois a epopeia começa a se expandir, e as pessoas embarcam numa busca não só da libertação de seus próprios apegos, mas também para convencer os outros a fazer o mesmo. Tendo aceitado que a vida não tem significado, eu encontro significado no ato de explicar isso a outros, discutindo com os incréus, dando aulas aos céticos, doando dinheiro para construir mosteiros, e assim por diante. Nenhuma história pode tornar-se facilmente apenas uma outra narrativa. A narrativa do budismo oferece 1000 exemplos de como pessoas que acreditam na transiência, e na vacuidade de todos os fenômenos, e na importância do desapego, são capazes de discutir e lutar pelo governo de um país, a posse de um prédio, ou mesmo o significado de uma palavra. Lutar com outras pessoas, porque você acredita na glória de um Deus eterno é lamentável mas compreensível. Lutar com outras pessoas, porque você acredita na vacuidade de todos os fenômenos é realmente bizarro, mas muito humano. No século XVIII, as dinastias reais da Birmânia e do vizinho Sião orgulhavam-se de sua devoção a Buda e ganharam legitimidade ao proteger a fé budista. Os reis dotavam mosteiros, construíam pagodes e ouviam eloquentes sermões de monges sábios sobre os 5 compromissos morais básicos de todo ser humano: abster-se de matar, de roubar, de abusar sexualmente, de fraudar e de se intoxicar. Não obstante, os dois reinos lutaram um contra o outro implacavelmente. Em 7 de abril de 1767, o exército do rei Birmanês Simbiusim invadiu a capital do Sião, após longo cerco. As tropas vitoriosas mataram, saquearam, estupraram e provavelmente se embebedaram aqui e ali. Depois incendiaram grande parte da cidade, com seus palácios, mosteiros e pagodes, e levaram para casa milhares de escravos e carroças cheias de ouro e joias. Não que o rei Simbiusim fosse relapso em seu budismo. 7 anos após sua grande vitória, ele fez um périplo real descendo o grande rio Irauadi, realizando cultos nos importantes pagodes pelo caminho e pedindo a Buda que abençoasse seus exércitos com mais vitórias. Quando Simbiusim chegou a Rangoon, reconstruiu e expandiu a estrutura mais sagrada de toda a Birmânia, o pagode Suedagon. Depois recobriu o prédio com o equivalente a seu próprio peso em ouro e erigiu um pináculo no topo do pagode e o guarneceu com pedras preciosas, talvez saqueadas do Sião. Também aproveitou a ocasião para executar o rei cativo de Pegu, seu irmão e seu filho. 23.
No Japão da década de 1930, as pessoas descobriam maneiras criativas até de combinar doutrinas budistas com nacionalismo, militarismo e fascismo. Pensadores budistas radicais como Nisso Inoue e Kikita Tanaka Shigaku afirmavam que para poder desfazer seus apegos egoístas, as pessoas deveriam dedicar-se completamente ao imperador, livrar-se de todas as considerações pessoais e observar uma lealdade total à nação. Várias organizações ultranacionalistas inspiravam-se nessas ideias, inclusive um grupo militar fanático que buscava derrubar o sistema político conservador do Japão com uma campanha de assassinatos. Eles assassinaram o ex-ministro das Finanças, o diretor-geral da corporação Mitsui e posteriormente o primeiro-ministro Inukai Tsuyoshi. Com isso, apressaram a transformação do Japão numa ditadura militar. Quando depois os militares embarcaram na guerra, sacerdotes budistas e mestres da meditação Zen pregaram uma obediência abnegada à autoridade do Estado e recomendaram autossacrifício no esforço de guerra. Em contraste, os ensinamentos budistas de compaixão e não violência foram de algum modo esquecidos e não tiveram influência perceptível no comportamento das tropas em Nanquim, Manila e Seul. 24. Hoje em dia, a situação dos direitos humanos em Myanmar, país budista, está entre as piores no mundo e um monge budista, Assim Wiratu, lidera o movimento antimuçulmano no país. Ele alega que quer apenas proteger Myanmar e o budismo de conspirações jihadistas muçulmanas, mas seus sermões e artigos são tão inflamatórios que em fevereiro de 2018 o Facebook removeu sua página, citando a proibição a expressões de ódio. Durante uma entrevista ao The Guardian em 2017, o monge pregou compaixão por um mosquito, mas, confrontado com alegações de que mulheres muçulmanas tinham sido estupradas por militares de Myanmar, ele riu e disse: impossível. Os corpos delas são repulsivos demais. 25. Há pouquíssima probabilidade de que a paz mundial e a harmonia global sejam conquistadas quando 8 bilhões de pessoas começarem a meditar regularmente. Respeitar a verdade sobre você mesmo é tão difícil. Mesmo que se consiga fazer com que a maioria dos humanos tente isso, muitos de nós, ao descobrir a verdade, vamos distorcê-la e transformá-la em alguma história com heróis, vilões e inimigos e achar pretextos realmente bons para ir à guerra. O teste da realidade, apesar de essas grandes histórias serem ficções geradas por nossa própria mente, não há razão para desespero. A realidade ainda está lá. Você não pode desempenhar um papel em todo drama de faz de conta, mas o que gostaria de fazer então, para começar? A grande questão que se põe para os humanos não é qual o sentido da vida, mas como acabar com o sofrimento. Se abandonar as narrativas ficcionais, você será capaz de observar a realidade com muito mais clareza que antes, e se realmente conhecer a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo, nada poderá te deprimir. Mas é claro, é mais fácil falar do que fazer. Nós humanos conquistamos o mundo graças à nossa capacidade de criar narrativas ficcionais e acreditar nelas. Somos, portanto, particularmente ruins em perceber a diferença entre ficção e realidade. Ignorar essa diferença tem sido para nós uma questão de sobrevivência. Porque a coisa mais real no mundo é o sofrimento. Quando você tem diante de si uma grande história e quer saber se é real ou imaginária, uma das questões-chave é se o herói é capaz de sofrer. Por exemplo, se alguém lhe contar a história da nação polonesa, reserve um momento para pensar se a Polônia é capaz de sofrer. Adam Mickiewicz, o grande poeta romântico e pai do nacionalismo polonês moderno, chamou a Polônia de Cristo das Nações. Escrevendo em 1832, décadas após a Polônia ter sido dividida entre Rússia, Prússia e Áustria, e pouco depois de o levante polonês de 1830 ter sido brutalmente esmagado pelos russos, Mickiewicz explicou que o terrível sofrimento da Polônia era um sacrifício em prol de toda a humanidade, comparável ao sacrifício de Cristo, e que, assim como Cristo, a Polônia ressuscitaria dos mortos. Numa passagem famosa, Mickiewicz escreveu que a Polônia disse ao povo da Europa: todo aquele que vier a mim será livre e igual, pois eu sou a liberdade. Porém os reis, quando ouviram isso, ficaram assustados e crucificaram a nação polonesa e a depositaram em seu túmulo, gritando: matamos e enterramos a liberdade. Mas gritaram tolamente, porque a nação polonesa não morreu. No terceiro dia, a alma voltará ao corpo, e a nação se erguerá e libertará todos os povos da Europa da escravidão. 26. Pode uma nação realmente sofrer? Uma nação tem olhos, mãos, sentidos, afeições e paixões? Se você a espetar, ela sangrará? Obviamente não. Se for derrotada numa guerra, perder uma província, ou mesmo perder a independência, mesmo assim não sentirá dor, tristeza ou qualquer outro tipo de sofrimento, porque não tem corpo, nem mente, nem sentimentos, quaisquer que sejam. Na verdade, ela é apenas uma metáfora. Somente na imaginação de certos humanos a Polônia é uma entidade real capaz de sofrer. A Polônia perdura, porque esses humanos lhe emprestam seus corpos, não só servindo como soldados no exército polonês, como também encarnando as alegrias e as tristezas da nação. Quando em maio de 1831, chegaram a Varsóvia as notícias da derrota polonesa na Batalha de Ostróbica, estômagos humanos se reviraram angustiados, peitos humanos arfaram de dor, olhos humanos encheram-se de lágrimas. Tudo isso não justifica a invasão russa, é claro, nem mina o direito dos poloneses de estabelecer um país independente e decidir quais são suas próprias leis e seus próprios costumes. Mas isso significa que, afinal, a realidade não pode ser a história da nação polonesa, porque a própria existência da Polônia depende de imagens em mentes humanas. Em contraste, considere a sina de uma mulher de Varsóvia, que foi roubada e estuprada pelas tropas russas invasoras. Diferentemente do sofrimento metafórico da nação polonesa, o sofrimento dessa mulher foi muito real. Pode muito bem ter sido causado por crenças humanas em várias ficções, como no nacionalismo russo, no cristianismo ortodoxo e no heroísmo machista, todos os quais inspiraram muitos dos estadistas e soldados russos. No entanto, o sofrimento resultante foi ainda assim 100% real. Sempre que políticos começarem a falar em termos místicos, tenha cuidado. Podem estar tentando disfarçar e desculpar sofrimento real, escondendo sob palavras grandes e incompreensíveis. Em especial, tenha cuidado com as seguintes 4 palavras: sacrifício, eternidade, pureza, redenção. Se ouvir qualquer uma delas, faça soar o alarme. E se acaso você vive num país cujo líder diz rotineiramente coisas como seu sacrifício vai redimir a pureza de nossa nação eterna, saiba que você está em grandes apuros. Para salvar sua sanidade, tente sempre traduzir essa tolice para termos reais. Um soldado gritando em agonia, uma mulher espancada e brutalizada, uma criança tremendo de medo. Assim, se você quer saber a verdade sobre o universo, sobre o significado da vida e sobre sua própria identidade, o melhor modo de começar é observando o sofrimento e explorando que ele é a resposta, não é uma história. 21.
Meditação apenas observe tendo criticado tantas narrativas, religiões e ideologias. Nada mais justo do que eu me colocar também na linha de fogo e explicar como alguém tão cético ainda é capaz de acordar bem-humorado de manhã. Hesito em fazer isso, em parte por medo de ser autoindulgente e em parte porque não quero dar a impressão errada de que se funciona comigo, vai funcionar com todo mundo. Estou muito consciente de que as peculiaridades de meus genes, neurônios, história pessoal e dharma não são compartilhadas por todo mundo. Mas talvez seja bom que os leitores pelo menos saibam quais matizes colorem as lentes pelas quais eu vejo o mundo, distorcendo com isso minha visão e minha escrita. Eu fui um adolescente perturbado e inquieto. O mundo não fazia sentido para mim e eu não obtinha respostas para as grandes perguntas que fazia sobre a vida. Em particular, eu não compreendia por que havia tanto sofrimento no mundo e em minha própria vida e o que poderia ser feito quanto a isso. Tudo o que obtive das pessoas à minha volta e dos livros que li eram elaboradas ficções. Mitos religiosos sobre deuses e paraísos, mitos nacionalistas sobre a pátria e sua missão histórica, mitos românticos sobre amor e aventura ou mitos capitalistas sobre crescimento econômico e sobre como comprar e consumir me faria feliz. Eu tinha bom senso suficiente para me dar conta de que todos eles eram provavelmente ficção, mas não tinha ideia de como achar a verdade. Quando entrei na universidade, pensei que ela seria o lugar ideal para achar respostas, mas fiquei desapontado. O mundo acadêmico me proveu de ferramentas poderosas para desconstruir todos os mitos humanos jamais criados, mas não ofereceu respostas satisfatórias para as grandes questões da vida. Pelo contrário, ele incentivou-me a me focar em questões cada vez mais restritas. Posteriormente, eu me vi escrevendo uma tese de doutorado na Universidade de Oxford sobre textos autobiográficos de soldados medievais. Por hobby, eu lia um monte de livros de filosofia e participava de um monte de debates filosóficos, porém, ainda que isso constituísse um infindável entretenimento intelectual, não trazia um insight verdadeiro. Era extremamente frustrante. Finalmente, meu grande amigo Ron sugeriu que ao menos por alguns dias eu deixasse os livros e as discussões intelectuais de lado e tentasse um curso de meditação Vipassana. Vipassana significa introspecção na língua pálida índia antiga. Pensei que fosse alguma bobagem de nova era e, uma vez que não tinha interesse em ouvir mais uma mitologia, resolvi não ir. Mas após um ano de paciente insistência, em abril de 2000 ele conseguiu que eu fosse para um retiro Vipassana por 10 dias. Antes disso eu sabia muito pouco sobre meditação e supunha que devia envolver todo tipo de teoria mística. Fiquei espantado com quão prático acabou sendo o aprendizado. O professor do curso, S.N. Goenka, instruiu os estudantes a se sentarem com pernas cruzadas e olhos fechados e concentrarem sua atenção na respiração entrando e saindo por suas narinas. Não façam nada, ele dizia, não tentem controlar a respiração ou respirar de uma determinada maneira. Apenas observem a realidade do momento presente, qualquer que seja. Quando a respiração está entrando, você só tem consciência de que agora a respiração está entrando. Quando a respiração está saindo, você só tem consciência de que agora a respiração está saindo. E quando perderem a concentração e sua mente começar a vagar por memórias e fantasias, vocês terão consciência de que agora minha mente está se afastando da respiração. Essa foi a coisa mais importante que alguém jamais me disse. Quando as pessoas fazem as grandes perguntas da vida, normalmente elas não têm interesse em saber quando sua respiração está penetrando em suas narinas e quando está saindo. E, sim, querem saber coisas como o que acontece depois que se morre. Mas o real enigma da vida não é o que acontece depois que se morre, e sim o que acontece antes de morrer. Se você quer compreender a morte, precisa compreender a vida. As pessoas perguntam: quando eu morrer, eu simplesmente desapareço por completo? Irei para o céu? Renascerei num novo corpo? Essas perguntas fundamentam-se na suposição de que existe um eu que perdura do nascimento até a morte, e a pergunta é: o que acontece com este eu na morte? Mas o que é que perdura do nascimento até a morte? O corpo muda a cada momento, o cérebro muda a cada momento, a mente muda a cada momento. Quanto mais de perto você se observa, mais óbvio fica que nada perdura, mesmo que de um momento para o momento seguinte. Então, o que dá unidade à vida? Se você não sabe qual é a resposta para isso, não compreende a vida e certamente não compreenderá a morte. Se quando você alguma vez descobrir o que dá unidade à vida, a resposta à grande questão da morte também ficará aparente. As pessoas dizem: a alma perdura do nascimento até a morte e, portanto, dá unidade à vida, mas isso é só uma narrativa. Você alguma vez já observou uma alma? Você é capaz de explorar isso a qualquer momento, não só no momento da morte. Se for capaz de compreender o que acontece com você quando um momento termina e outro começa, você também compreenderá o que vai acontecer com você no momento da morte. Se for realmente capaz de observar a si mesmo na duração de uma única respiração, você vai compreender tudo isso. A primeira coisa que aprendi observando minha respiração foi que, não obstante os livros que li e as aulas às quais assisti na universidade, eu não sabia quase nada quanto à minha mente e tinha muito pouco controle sobre ela. Apesar de meus melhores esforços, não fui capaz de observar a realidade de minha respiração entrando e saindo por minhas narinas por mais de 10 segundos, antes que minha mente se afastasse, vagando. Durante anos vivi com a impressão de que era o senhor da minha vida e o presidente executivo da minha própria marca pessoal. Mas poucas horas de meditação foram suficientes para me mostrar que eu quase não tinha controle sobre mim mesmo. Eu não era o presidente executivo, mal era o guarda no portão de entrada. Tinham me dito para me postar no portão de meu corpo, as narinas, e apenas observar o que entrava e o que saía. Mas após alguns momentos perdi meu foco e abandonei meu posto. Foi uma experiência que abriu meus olhos. À medida que o curso prosseguia, os estudantes foram ensinados a observar não só sua respiração, mas as sensações em seu corpo. Não sensações especiais de felicidade ou êxtase, e sim as mais mundanas e comuns das sensações. Calor, pressão, dor e assim por diante. A técnica de Vipassana baseia-se no conceito de que o fluxo mental é intimamente interligado com as sensações do corpo. Entre mim e o mundo há sempre sensações corporais. Eu nunca reajo aos acontecimentos no mundo lá fora, sempre reajo às sensações de meu próprio corpo. Quando a sensação é desagradável, reajo com aversão. Quando a sensação é agradável, reajo com vontade de ter mais. Mesmo quando pensamos que estamos reagindo ao que fez outra pessoa, ao último tweet do presidente Trump, ou a uma longínqua memória da infância, a verdade é que sempre reagimos a nossas sensações corporais imediatas. Se estamos injuriados, porque alguém insultou nossa nação, ou nosso Deus, o que faz o insulto ser insuportável são as sensações de ardência na boca do estômago e a faixa de dor que aperta nosso coração.
Nossa nação não sente nada, mas nosso corpo realmente dói. Quer saber o que é raiva? Bem, apenas observe as sensações que surgem em seu corpo e o percorrem quando você está com raiva. Eu tinha 24 anos quando fui para o retiro e tinha sentido raiva provavelmente umas 10.000 vezes antes disso, mas nunca me dera o trabalho de observar qual é realmente a sensação de raiva. Sempre que ficava com raiva, eu me focava no objeto de minha raiva, algo que alguém tinha feito ou dito, e não na realidade sensorial da raiva. Penso que aprendi mais sobre mim mesmo e sobre seres humanos em geral observando minhas sensações naqueles 10 dias do que tinha aprendido em minha vida inteira até aquele momento. E para isso eu não tive de aceitar nenhuma narrativa, teoria ou mitologia. Tive apenas de observar a realidade tal, como ela é. A coisa mais importante que constatei foi que a origem mais profunda de meu sofrimento está nos padrões de minha própria mente. Quando quero alguma coisa e ela não acontece, minha mente reage gerando sofrimento. Sofrimento não é uma condição objetiva no mundo exterior. É uma reação mental gerada por minha própria mente. Aprender isso é o primeiro passo para cessar a geração de mais sofrimento. Desde esse primeiro curso, em 2000, comecei a meditar durante 2 horas por dia e todo ano faço um longo retiro por 1 ou 2 meses. Não é uma fuga da realidade. É entrar em contato com a realidade. Durante no mínimo 2 horas por dia eu efetivamente observo a realidade, como ela é, enquanto nas outras 22 horas eu fico assoberbado com e-mails e tweets e vídeos de cãezinhos fofos. Sem o foco e a clareza que essa prática propicia, eu não poderia ter escrito Sapiens e Homo Deus. Para mim, pelo menos, a meditação nunca entrou em conflito com a pesquisa científica. Antes, tem sido outro instrumento valioso na caixa de ferramenta científica, especialmente quando se tenta compreender a mente humana. Perfurando de ambas as extremidades, a ciência tem dificuldade em decifrar os mistérios da mente em grande parte, porque nos faltam instrumentos eficazes. Muita gente, inclusive muitos cientistas, tende a confundir a mente com o cérebro, mas são duas coisas muito distintas. O cérebro é uma rede material feita de neurônios, sinapses e substâncias bioquímicas. A mente é um fluxo de experiências subjetivas, como a dor, o prazer, a raiva e o amor. Os biólogos supõem que o cérebro, de algum modo, produz a mente e que reações bioquímicas em bilhões de neurônios produzem de algum modo experiências, como as da dor e do amor. Contudo, até agora não temos nenhuma explicação para o modo como a mente emerge do cérebro. Como é que quando bilhões de neurônios disparam sinais elétricos num determinado padrão eu sinto dor e quando disparam num padrão diferente eu sinto amor? Não temos nenhuma pista. Daí que, mesmo que a mente de fato emerja do cérebro, ao menos por enquanto estudar a mente é um empreendimento diferente de estudar o cérebro. A neurociência está progredindo a todo vapor, graças à ajuda de microscópios, escâneres cerebrais e computadores poderosos. Mas não podemos ver a mente num microscópio ou num scanner. Esses dispositivos nos permitem detectar atividades bioquímicas e elétricas no cérebro, porém não nos dão acesso às experiências subjetivas associadas a essas atividades. No ano de 2018, a única mente que sou capaz de acessar é a minha própria. Se quiser saber o que outros seres sencientes estão experimentando, só posso fazer isso baseado em relatos em segunda mão, os quais, naturalmente, padecem de numerosas distorções e limitações. Sem dúvida poderíamos colher muitos relatos em segunda mão de várias pessoas e empregar estatística para identificar padrões recorrentes. Esses métodos capacitaram psicólogos e neurocientistas não só compreender muito melhor o cérebro, mas também melhorar e até salvar a vida de milhões. No entanto, é difícil ir além de um certo ponto usando apenas relatos em segunda mão. Na ciência, quando se investiga determinado fenômeno, o melhor é observá-lo diretamente. Antropólogos, por exemplo, fazem extenso uso de fontes secundárias, mas, se você quiser compreender realmente a cultura samoana, cedo ou tarde terá de fazer as malas e visitar Samoa. É claro que visitar não é suficiente. Um blog escrito por um mochileiro que percorre Samoa não seria considerado um estudo antropológico científico, porque falta à maioria dos mochileiros os instrumentos e a formação necessários. Suas observações são aleatórias e enviesadas. Para nos tornarmos antropólogos confiáveis, temos de aprender como observar as culturas humanas de maneira metódica e objetiva, livre de suposições e preconceitos. É isso que se estuda no departamento de antropologia, e é isso que capacita os antropólogos a desempenhar um papel tão vital construindo pontes sobre as lacunas que existem entre culturas diferentes. O estudo científico da mente quase nunca segue esse modelo antropológico. Enquanto antropólogos relatam suas visitas a ilhas distantes e países misteriosos, os estudiosos da consciência empreendem essas jornadas pessoais aos reinos da mente. Porque a única mente que posso observar diretamente é a minha, e, por mais difícil que seja observar a cultura samoana sem viés e sem preconceito, mais difícil ainda é observar objetivamente minha própria mente. Após mais de um século de trabalho duro, os antropólogos dispõem hoje de poderosos procedimentos para uma observação objetiva. Em contraste, ainda que cientistas do cérebro tenham desenvolvido muitas ferramentas para colher e analisar relatos em segunda mão, quando se trata de observar nossas próprias mentes mal arranhamos a superfície. Na ausência de métodos modernos para uma observação direta da mente, poderíamos experimentar algumas das ferramentas desenvolvidas por culturas pré-modernas. Várias delas dedicaram muita atenção ao estudo da mente e basearam-se não na coleta de relatos em segunda mão, mas treinando pessoas a observar sistematicamente a própria mente. Os métodos que desenvolveram estão reunidos sob o termo genérico meditação. Hoje esse termo é frequentemente associado à religião e misticismo, mas, em princípio, meditação é qualquer método para observação direta da própria mente. De fato, muitas religiões fazem extenso uso de várias técnicas de meditação, mas isso não quer dizer que a meditação seja necessariamente religiosa. Muitas religiões fizeram também extenso uso de livros, e isso não quer dizer que o uso de livros é uma prática religiosa. Ao longo de milênios, os humanos desenvolveram centenas de técnicas de meditação que diferem em seus princípios e sua eficácia. Minha experiência pessoal foi com apenas uma técnica, Vipassana, e assim é a única, sobre a qual posso falar com autoridade. Como inúmeras outras técnicas de meditação, supostamente a Vipassana foi descoberta na Índia antiga por Buda. No decorrer dos séculos, numerosas teorias e histórias foram atribuídas a Buda, muitas vezes sem evidências. Mas você não precisa acreditar em nenhuma delas para meditar. O professor com quem aprendi Vipassana, Goenka, era um instrutor muito prático. Ele orientava os alunos a, na observação da mente, pôr de lado todas as descrições de outras pessoas, dogmas religiosos e conjecturas filosóficas, e se focar em sua própria experiência e na realidade com a qual efetivamente se depararem. Todo dia vários alunos vão à sua sala buscar orientação e fazer perguntas. Logo na entrada lê-se num cartaz: por favor, evite discussões teóricas e filosóficas e concentre suas perguntas em questões relativas à sua prática efetiva. Prática efetiva significa observar as sensações do corpo e as reações mentais às sensações, de modo metódico e contínuo, revelando com isso os padrões básicos da mente.
Há quem às vezes transforme a meditação numa busca de experiências especiais de felicidade e êxtase. Mas, na verdade, a consciência é o maior mistério no universo, e sensações mundanas como calor e coceira são em tudo tão misteriosas quanto sentimentos de euforia ou de unicidade cósmica. Os praticantes de meditação vipassana são advertidos a nunca sair em busca de experiências especiais, e sim a concentrarem-se em compreender a realidade de sua mente, seja qual for. Nos últimos anos, estudiosos tanto da mente quanto do cérebro demonstraram interesse crescente nessas técnicas de meditação, mas a maioria dos pesquisadores, até agora, só usou essa técnica indiretamente. 2. Um cientista típico, na verdade, não pratica ele mesmo meditação. Em vez disso, convida meditadores experientes a seu laboratório, cobre a cabeça deles de eletrodos, pede que meditem e observa as atividades cerebrais resultantes. Isso pode nos ensinar muitas coisas interessantes sobre o cérebro, mas, se o objetivo é estudar a mente, estão faltando alguns dos aspectos mais importantes. É como se alguém tentasse compreender a estrutura da matéria observando uma pedra com uma lupa. Você vai até essa pessoa, entrega-lhe um microscópio e diz: tente com isso. Você enxergará muito melhor. Ela recebe o microscópio, pega a lupa na qual tanto confia e cuidadosamente observa através da lupa o material de que é feito o microscópio. A meditação é uma ferramenta que serve para observar a mente de forma direta. Você perderá a maior parte de seu potencial se, em vez de meditar você mesmo, monitorar atividades elétricas no cérebro de algum outro meditador. Não estou sugerindo que se abandonem as ferramentas atuais e as práticas de pesquisa do cérebro. A meditação não a substitui, mas pode complementá-las. É um pouco como engenheiros perfurando um túnel que atravessa uma enorme montanha. Por que perfurar de um lado só? É melhor perfurar simultaneamente dos dois. Se cérebro e mente são de fato uma e a mesma coisa, os dois túneis terão de se encontrar. E se o cérebro e a mente não forem a mesma coisa, então será ainda mais importante perfurar dentro da mente e não apenas no cérebro. Algumas universidades e laboratórios começaram de fato a usar a meditação como ferramenta de pesquisa e não como mero objeto de estudos do cérebro. Mas esse processo ainda está em sua infância, em parte porque requer um investimento extraordinário dos pesquisadores. Uma meditação séria exige muita disciplina. Se você tentar observar objetivamente suas sensações, a primeira coisa que vai notar é como a mente é agitada e impaciente. Mesmo que você se concentre em observar uma sensação relativamente clara e distinta, como a respiração entrando e saindo por suas narinas, em geral sua mente é capaz de fazer isso por não mais que alguns segundos, antes de perder o foco e se perder em pensamentos, memórias e sonhos. Quando um microscópio sai do foco, só precisamos girar uma pequena manivela. Se ela estiver quebrada, podemos chamar um técnico para consertá-la. Mas quando a mente perde o foco, não conseguimos consertar isso tão fácil. Em geral, é preciso muito treinamento para sossegar e concentrar a mente de modo que possa começar a observar a si mesma metódica e objetivamente. Talvez no futuro possamos tomar uma pílula e obter foco instantâneo. Como a meditação visa explorar a mente, e não só se focar nela, esse atalho pode demonstrar-se contraproducente. A pílula talvez nos deixe alertas e focados, mas ao mesmo tempo pode nos impedir de explorar todo o espectro da mente. Afinal, hoje já podemos com alguma facilidade concentrar a mente assistindo a um bom filme de suspense na televisão, mas a mente está tão focada no filme que não é capaz de observar sua própria dinâmica. Porém, mesmo que não possamos nos valer desses dispositivos tecnológicos, não deveríamos desistir. Podemos nos inspirar nos antropólogos, zoólogos e astronautas. Antropólogos e zoólogos passam anos em ilhas distantes, expostos a uma pletora de doenças e perigos. Astronautas dedicam muitos anos a difíceis regimes de treinamento, preparando-se para suas arriscadas excursões ao espaço exterior. Se estamos dispostos a fazer esses esforços para compreender culturas estrangeiras, espécies desconhecidas e planetas distantes, também valeria a pena trabalhar duro para compreender nossa própria mente. E seria melhor compreender nossa mente antes que os algoritmos assumam a tarefa por nós. Observar a si mesmo nunca foi fácil, mas pode ter se tornado mais difícil com o passar do tempo. À medida que transcorria a história, os humanos criaram narrativas cada vez mais complexas sobre si mesmos, o que tornou cada vez mais difícil saber quem realmente nós somos. Essas narrativas visavam a unir grande número de pessoas, acumular poder e preservar a harmonia social. Foram vitais para alimentar bilhões de pessoas famintas e assegurar que essas pessoas não degolassem umas às outras. Quando pessoas tentavam observar a si mesmas, o que comumente descobriam eram essas narrativas pré-fabricadas. Uma exploração em aberto era perigosa demais. Ameaçaria solapar a ordem social. À medida que a tecnologia se aperfeiçoava, aconteceram duas coisas. Primeiro, quando facas de sílex evoluíram gradualmente para mísseis nucleares, ficou mais perigoso desestabilizar a ordem social. Segundo, à medida que pinturas rupestres gradualmente evoluíram para transmissões de televisão, ficou mais fácil iludir pessoas. No futuro próximo, algoritmos poderão completar esse processo, fazendo com que seja praticamente impossível que as pessoas observem a realidade por si mesmas. Serão os algoritmos que decidirão por nós quem somos e o que deveríamos saber sobre nós mesmos. Por mais alguns anos ou décadas, ainda teremos escolha. Se fizermos esse esforço, ainda podemos investigar quem somos realmente. Mas, se quisermos aproveitar essa oportunidade, é melhor fazer isso agora. Agradecimentos. Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram a escrever e a deletar. A Michal Savit, meu editor na Penguin Random House no Reino Unido, o primeiro a sugerir a ideia deste livro e quem me orientou através do longo processo da escrita, e também a toda a equipe da Penguin Random House por todo o apoio e trabalho duro. A David Milner, que como sempre fez um excelente trabalho de edição do manuscrito. Por vezes eu só precisava pensar no que David diria para trabalhar com mais afinco no texto. A Suzanne Dean, minha diretora de criação na Penguin Random House, que é o gênio por trás da sobrecapa do livro. A Preena Gader e seus colegas na Riot Communications por terem orquestrado uma brilhante campanha de divulgação. Assim de Spiegel e Grau, por seu feedback e por cuidar das coisas no outro lado do Atlântico. A todos os meus outros editores em todos os continentes do mundo, exceto a Antártica, por sua confiança, dedicação e profissionalismo. A meu assistente de pesquisa, Idan Serer, por verificar tudo, desde antigas sinagogas até inteligência artificial. A Samuel Rosner, por seu apoio contínuo e seus bons conselhos. A Igal Borochovski e Sarai Aroni, que leram o manuscrito e dedicaram muito tempo e esforço para corrigir meus erros e me habilitar a enxergar coisas de uma nova perspectiva. A Dani Orbat, Uri Sabat e Oron Yovel e Romeron, por seus insights quanto a kamikazes, vigilância, psicologia e algoritmos. A minha dedicada equipe, Ido Ayal, Maya Orbat, Naama Wartenburg e Ilona Ariel, que passou muitos dias no inferno de e-mails em meu lugar. A todos os meus amigos e parentes, por sua paciência e amor. A minha mãe, Nina, e minha sogra, Ana, por me doarem seu tempo e sua experiência.
A meu esposo e empresário, Itzik, sem o qual nada disso teria acontecido. Eu só sei escrever livros. Ele faz todas as outras coisas. E, finalmente, a todos os meus leitores, por seu interesse, seu tempo e seus comentários. Se um livro ficar numa prateleira e ninguém o ler, ele faz barulho. Fim do livro.